Nós estamos falando na visão espírita e também nós podemos falar na visão evangélica. E também a cristã. Sim. Tem uma visão cristã. Então, assim, se você pegar as duas visões, eu vou falar que o meu encontro com Jesus na visão protestante, na visão que a gente chama de evangélica, eu ter a salvação eterna. Né? Então, tudo que eu faço, o meu encontro com Jesus é na salvação eterna, é pela fé, né? Se eu não estiver enganado, é por esse caminho. E quando eu falo encontro com Jesus na visão espírita, é a minha evolução moral, intelectual, não é? A minha evolução espiritual. Mas é interessante, cara, porque a gente fica procurando, talvez, divergências de maneira de verificar as coisas. Uhum. Eu vejo muito mais similaridades em tudo, sabe? Por exemplo, não seria senão a mesma coisa eu ter a minha salvação ou a minha evolução? Eu não vou chegar para perto de Jesus? Eu não vou me aproximar dele à medida que eu fizer aquilo que eu acredito, né? Então, veja bem, eu acredito que as coisas são muito similares. São maneiras diferentes de ver quase que a mesma coisa. Nós também, todos os cristãos, somos espiritualistas, porque cremos numa vida fora da carne. Isso é que nos une, uhum. né? Então, a forma como eu vou viver depois daqui é que difere um pouco. Uhum. Porque a gente, por exemplo, a gente não crê em céu e inferno como um espaço circunscrito. A gente crê que o céu e o inferno estão no nosso dia a dia. Eu me coloco em situações um pouco mais difíceis, talvez se aproxima do inferno, no meu dia, à medida que eu me explodo, que eu tenho uma atitude não muito bacana, à medida que eu me afasto das coisas de Jesus. Uhum. A hora que eu estou numa ação do bem, que eu estou fazendo uma boa ação, que eu estou cuidando de uma criança, que eu estou servindo a um idoso, eu estou me colocando numa situação de céu. Uhum. Eu estou me elevando. Uhum. Então, eu creio que, na verdade, nós temos visões diferentes para coisas muito similares. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente pontuar, veja bem, que as nossas concepções, elas trazem consequências, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente tem uma visão, né, de que existe um céu e um inferno, de que quando eu morrer, eu vou ficar dormindo um sono até que Jesus retorne e que separe o joio do trigo, etc., né? Acaba tendo uma consequência na hora que a pessoa desencarna. Então, assim, se a pessoa tem uma crença forte nisso, pode ser que traga uma consequência dela desencarnar e, de fato, entrar no processo de sono. Sim. Há livros espíritas que retratam isso, né? Fica aí de butuca, fica com a gente, não saia daí, porque a gente volta rapidinho, logo depois da vinheta. Estamos começando mais um de Butuca. Eu sou o Tino Salles e espero que você esteja inscrito no nosso canal. Se você não estiver inscrito, por favor, se inscreva, né? Dá essa moral pra gente aí. E no vídeo de hoje, a gente vai bater um papo sobre o 3º Seminário Espírita de Lagoa Santa. E pra gente falar sobre esse assunto, pra você conhecer como vai ser o 3º Seminário Espírita de Lagoa Santa, estão comigo aqui o Jair e o Vladimir. Jair e Vladimir, de novo, né? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente novamente. E pra gente conversar agora sobre o 3º Seminário Espírita de Lagoa Santa. Que alegria, meu amigo. Nós te agradecemos pelo convite, né? Estivemos aqui por ocasião do 2º seminário, que foi em novembro do ano passado. Estivemos aqui quando o seminário jovem que aconteceu em julho, né, Vlad? E agora estamos aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Jair Samota. Momentaneamente me encontro na direção do Lar de Jesus. Espero que essa bola seja passada ano que vem para as pessoas que vêm nos suceder, com muita alegria, que nós temos feito um trabalho que a gente entende que é só um dos grandes passos que essa casa tem feito ao longo de 81 anos, né? E sou o espírito, na verdade, estou Jair nesse momento, né? Eu achei que você não ia falar isso. Estou Jair. Boa noite a todos. Meu nome é Vladimir, eu estou na área de infância e juventude do Lar de Jesus. A gente faz a coordenação da evangelização juvenil e da evangelização infantil. Além disso, a gente coordena também um trabalho, um estudo sistematizado da doutrina espírita e um estudo sistematizado também sobre evangelização infanto-juvenil. E a gente está aqui para falar de seminário, né? A gente está aqui coordenando, né, em conjunto, né, Jair, o 3º seminário. Na verdade, a gente coordenou junto o 2º Seminário Espírita de Lagoa Santa, que foi no ano passado, já você falou, né? Sim. Fizemos um seminário a título de experiência envolvendo jovens, né? A nossa ideia seriam jovens como protagonistas, nós tivemos um resultado.
E agora nós estamos partindo para o 3º seminário, dando prosseguimento, dando continuidade a esse trabalho. Ah, legal demais. Então vamos conhecer como é que vai ser aí o 3º seminário, né? E esse trabalho fantástico que vocês fazem aí e de altíssima qualidade. Primeiro, né? Como é que vai ser assim? Onde vai ser o seminário? Qual é o local? Que legal, meu irmão. Nós temos experimentado várias possibilidades ao longo desses 2, 3 anos, né, Vlad? Exatamente. A gente iniciou no primeiro seminário de Lagoa Santa, lá no Dr. Lund, e depois nós tivemos aí, depois de uma negociação, uma oferta do pessoal da Aeronáutica, do CIAR, que nos recebeu muito bem e que sediou os 2 últimos seminários nossos. E agora nós resolvemos, por uma questão de logística e também por algumas pequenas intempéries que houveram, a gente voltar a fazer esse evento no Lar de Jesus. Visto que essa experiência, ela já foi na casa muito frutífera, Dona Cláudia, que foi dirigente da casa há muito tempo, muito conhecida na nossa cidade, as pessoas que estão no movimento espírita todos conhecem a Dona Cláudia, ela fazia a jornada espírita de Lagoa Santa dentro da casa, dentro do Lar de Jesus. Fez 2 anos na Aeronáutica também, mas já no Clube dos Sargentos aqui embaixo, mas 21 dos eventos da jornada foi no Lar de Jesus. Vamos experimentar para ver qual é essa experiência, sabe? A gente não sabe se no próximo ano nós manteremos esse movimento do seminário, se será no lar. Mas acho que tá legal a gente fazer essas experimentações para a gente compreender qual é o melhor formato, né? Uhum. E quando é que vai ser? Vai ser, Vlad? Bom, vamos lá. O seminário vai ser no dia 7, 8 e 9 de novembro. No dia 7 de novembro, vai começar às 18 horas. A primeira palestra ocorre às 19, mas a gente diz que os portões estão abertos para as pessoas chegarem com calma, com tranquilidade, né? Se posicionar às 18 horas. E termina às 22h30. No dia 8, que é o sábado, vai começar às 13 horas, portões abertos, vamos dizer assim, né? Porque já existe uma harmonização meia hora depois, né? Exatamente. A gente já vai ter uma música lá ambiente, né? Aí às 14 horas a primeira palestra, ou seja, a abertura oficial do dia ali. E termina às 21h20. E no domingo, começa às 9 horas e vai terminar às 17h30. Então, dia 7, 8 e 9, né? Segunda, sexta, sexta, sábado e domingo. Isso. De novembro, né? Perfeitamente. Tá bem próximo Tá agora. bem próximo Nosso agora. tempo de divulgação tá corrido. Tá corrido. A gente fez um projeto, um planejamento de fazer a divulgação nos últimos dias. Nós lançamos um projeto de alavancagem em 20 dias ali nas redes sociais. Está dando uma quantidade de visualizações bem bacana, tem mantido em torno de 20 mil visualizações dia. Fizemos uns 2 materiais novos agora nos últimos dias. Vamos ter um material do Hércules Mota também que ele vai nos mandar hoje. Então a gente acredita que a gente vai conseguir o nosso objetivo, que é trazer em torno de 200 a 300, talvez um pouco mais, na casa. Para isso nós estamos criando uma estrutura diferente, né, Vlad? E eu só queria voltar um pouquinho ao assunto do local, né? A gente fez o 2º seminário no CIAR, né? A gente agradeceu lá, na época, Maravilhoso. ao brigadeiro que nos recebeu lá com muito carinho e tal. E o Coronel Martins, ele também ofereceu para nós fazer o seminário lá no CIAR, né? E eu aproveito aqui a oportunidade, já que vai se tornar pública, né? Sim. Agradecer ao Coronel Martins esse convite. Na verdade, nós fomos pedir, ele nos ofertou, né? Ele abriu o espaço lá para nós e quando encontrei com ele recentemente, ele perguntou: puxa vida, vocês mudaram o local, né? Porque eu conversei com o Major Martins para avisar o Coronel Martins que nós não iríamos mais fazer lá, né? Para liberar a data. E ele lamentou muito, né? Ele é espírita também. E ele, assim, a vontade dele é que fosse feito lá dentro, né? Mas a gente de fato está experimentando, né? A gente vai fazer na nossa casa ali, a gente vai experimentar esse novo espaço, né? E o Jair falou aqui do Clube do Sargento da Aeronáutica, seria também uma experiência interessante, né? Se nós fizéssemos lá uma vez, para a gente, no final das contas, a gente ter. Já foi feito no Dr. Lund, no CIAR, né? Na casa nossa ali e também... Fiquei encantado. Eu fui no sábado, tinha bastante tempo que eu não ia no Clube do Sargento, fui no sábado agora, tinha um evento lá, um torneiozinho de sinuca que eu fui participar. Que gostoso, cara. Que ambiente legal, sabe? E eu acho que esse é um... Aquele salão é muito bom. Exatamente. Muito legal. Então é isso. Eu acho que a gente, essa parceria com a Aeronáutica não tem sido ao acaso, né? Além deles serem muito gentis em abrir o espaço, a gente vê que os 2 últimos comandantes são espíritas, né? Sim. Isso vai em desencontro tudo aquilo que o pessoal fala que o movimento espírita tem diminuído em tamanho. Eu acho que, na verdade, o espírita, ele não faz tanta questão de dizer que ele é espírita. O nosso trabalho é mais de formiguinha. Nos bastidores? Nos bastidores. Agora, Tino, é muito interessante a gente até falar aqui, né? Porque o movimento espírita de Lagoa Santa, ele precisa se unificar. Verdade. As casas, elas agem por si próprias. Por exemplo, nesse último domingo agora, a gente teve um evento no Lar de Jesus e também teve no Grupo Espírita Jesus Nazareno. Então, assim,
essa coordenação é importante. E um evento como esse que a gente está fazendo aqui, né? Seria interessante, como aconteceu no segundo seminário espírita, Sim. de novembro do ano passado, né? Que todas as casas se uniram nesse objetivo comum, né? Seria interessante que a gente tivesse esse passo, né? A gente estava esperando as pessoas amadurecerem, porque a gente nota, né, que a gente precisa desse tempo. Aliás, cada um tem seu tempo, né? Mas eu acredito que logo a gente vai ter esse movimento unificado. Mas as mesmas casas espíritas que participaram do ano passado estão com vocês também esse ano. Estão Então, participando junto. não, tanto no seminário jovem quanto nesse seminário, a organização está por conta exclusiva do Lar de Jesus. A gente espera a participação de todos, contamos com isso, porque nós nos damos muito bem com todas as casas. Exatamente. Eu falo porque a divulgação que quando eu vi, né? Sim. Eu tava lá levou lá. Eu tava lá no Bezerra de Menezes, né? A gente se dá muito bem. Eu acho que, como o Vlad falou, essa comunicação talvez tenha que ser mais eficiente. Aperfeiçoada, né? Aperfeiçoada. A gente transformar essa vontade de trabalhar juntos realmente em ações eficazes, né? Por exemplo, essa coincidência de datas no domingo passado demonstra uma falta de comunicação. Uma falta de coordenação, né? Coordenação. Então a gente entende que pro ano que vem nós vamos conseguir voltar essa pauta, né? Essa pauta. Essa unificação, porque né? a gente pode fazer mais se a gente fizer juntos. Né? Exatamente. Vários desses eventos podem ser feitos de maneira conjunta, né? Junto, né? A gente não precisa utilizar o espaço físico de uma casa ou da outra, a gente pode fazer uma rota, né? Vai ser muito legal. Pode ser itinerário. Podemos ter uma semana espírita, vai ser legal demais. Uma semana espírita cada dia em uma casa. Uma casa, eu acho que seria fantástico também. Vai ser bem legal. Eu acho que tudo é isso, é experimentação, né? A doutrina nos pede isso. Sim. A doutrina espírita nos diz, Kardec sempre nos diz, que a gente tem que estar sempre arguindo, trazendo ideias novas. Aquilo que a gente entende como sendo pautas imexíveis, por exemplo, a gente tem que estar sempre indagando, porque a ideia é que não haja dogma na doutrina espírita, né, Vlad? Exatamente, não pode ser dogma. A gente precisa estar sempre nesse movimento, né? O mundo tem movimento. A doutrina espírita também está nesse movimento. Ela é dinâmica. A gente sabe que o Kardec trouxe, né, muita novidade para nós, no entanto, ele disse, né, que muitas coisas ainda viriam para o nosso conhecimento. Então, esse processo, né? É um processo de amadurecimento. Aliás, esse movimento espírita em Lagoa Santa precisa desse amadurecimento. E está no tempo certo, está no tempo de Deus. Né? Gente, então todas as casas que estiver ouvindo a gente vendo, né? Vamos aí unir forças, né? Fazer um evento conjunto. Que o ano passado foi muito bem feito, né? Foi muito a participação de todos lá, muito né? legal. Foi muito legal. E a gente que, assim, como eu não tô ligado diretamente, e muitas pessoas, assim como eu também, eu não sou diretamente numa casa, né? A gente vê bem de fora, assim, e quando vocês se unem, né, as coisas saem muito mais... não tem dúvida disso. Mais especial, muito mais perfeito, assim, né? Ficaremos muito felizes com a presença de todos lá no Lar de Jesus. Legal. Bom, então olha só, né? Galera, vocês que estão aí, eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber qual é o tema do seminário. O que é que vai se tratar esse seminário, né? Então vamos lá, qual é o tema do seminário? Isso é legal, hein? Essa questão do tema... Só queria dizer o seguinte, nós que estamos na doutrina espírita, eu não creio que nós tenhamos importância maior do que ninguém. Pelo contrário. A gente acredita que a nossa responsabilidade é maior, porque nós nos apegamos muito à questão da necessidade de estudar sempre muito. O Vlad dirige hoje na casa 2 turmas de estudo, né? E a gente tem na casa, só no Lar de Jesus, acho que em torno de 7 a 8 estudos, fora as palestras, que são oferecidas aí semanalmente, 3 por semana. Então, eu acho que a gente não está falando só em nome dos encarnados que estão estudando conosco. Quando a gente abre um estudo qualquer, a gente entende que aquela turma está sendo agregada pelos irmãos encarnados que estão ali conosco. Sim. Então nós temos responsabilidade também para com eles. Se a gente entende, confia e tem certeza de que os planos se comunicam, a gente está falando em nome de um número de pessoas muito maiores que a gente vê, né? Exatamente. Os invisíveis. E esse talvez seja um dos objetivos do nosso tema, sabe? Meu encontro com Jesus, né, Vlad? Exatamente. E reforçando isso que o Jair falou, eu faço esse estudo sistematizado sobre evangelização infanto-juvenil, e a gente está estudando um livro chamado de Evangelização do Mais Além. E lá eles mostram, né, o tamanho da equipe espiritual para apoiar a atividade de evangelização. A nossa atividade está dividida lá em ciclos de 3 a 6 anos, 7 a 10, de 11 a 14. No entanto, a equipe espiritual é imensa. É uma psicografia da Janaína, lá de Belo Horizonte, Sim. do Lúcio de Abreu, né, que é bem conhecido. Salvo engano, ele é irmão do Honório de Abreu, que ainda é mais conhecido em Lagoa Santa, né? Família tradicionalíssima no movimento. Exatamente. Então, a gente tem notícias do tamanho do trabalho que acontece na espiritualidade. Então, um evento como esse que a gente vai fazer, por exemplo, na casa lá do Lar de Jesus, né? Sim. O trabalho no plano espiritual é impressionante. É um trabalho paralelo, né? É um trabalho paralelo e muito mais extenso, muito maior, muito mais disciplinado. Sim. Nós temos informação, inclusive, que são dadas para nós através dos médiuns. Nós, na verdade, trabalhamos na Casa Espírita, nós temos ali as
as nossas atribuições no plano físico, mas na verdade nós somos informados pelos médios ostensivos do que eles veem além do que a gente consegue ver. Por exemplo, no nosso último seminário jovem foi um sucesso em termos do plano espiritual. Foi muito curioso, porque a Almira, né, que talvez esteja vendo nos assistir, né, ela comentou para nós lá que estávamos organizando, ela disse, olha, Vladimir, impressionante, foram 180 encarnados, né? Porque ele foi pago, né? Aí, embora a pessoa tivesse pago, a gente devolveu o recurso para ela consumir na cantina, mas foi pago. Então foram 180 pagantes. Não sei se todos foram, mas a princípio, se a pessoa paga, ela vai, né? Sim. Mas ela falou, até se emocionando muito, do que ela viu no plano extrafísico. Ela viu uma quantidade imensa de crianças. Que legal. Jovens, né? Que estavam ali prestigiando, participando, aprendendo junto, entendeu? Então, realmente, no plano espiritual, o trabalho lá é muito maior, é muito mais disciplinado. E quando a gente tem essas informações através da psicografia, a gente tem que tomar como exemplo, né? A gente cada vez mais se disciplinar para fazer um trabalho cada vez mais organizado. Isso faz a gente lembrar que o trabalho que vocês fazem não é só para esse plano físico, né? Não. É para o outro plano também. Então, vocês estão trabalhando com 2 planos aí. Exatamente. Né? E essa temática é assim, interessante, porque quando a gente fala do encontro com Jesus, a gente faz uma viagem na nossa vida, né? É interessante, porque a ideia do seminário é que cada palestrante traga um determinado encontro que Jesus teve com uma daquelas personalidades. Como é que surgiu esse tema? Como é que nasceu esse tema? Qual foi, assim, o que foi? Poxa, vamos falar sobre esse tema, encontro com Jesus. Por quê? Uma questão mais intuitiva, né, Vlad? Exatamente. Ao final do último seminário, a gente estava fazendo o balanço ali e muito felizes com o resultado. Aliás, ao final do seminário do ano passado, de novembro, tá? Porque esse de julho ele correu independente. Foi muito bem organizado, por sinal. Nós sentados na mesa fazendo balanço, me veio essa ideia de falar meu encontro com Jesus. É muito interessante porque qual é a ideia? A gente abrir um determinado encontro que Jesus teve efetivamente enquanto encarnado na Terra. Por exemplo, Joana de Cusa, Saulo de Tarso, e nós vamos citar aqui 10 encontros que ele teve, que são 10 palestrantes. Aliás, são 11, porque um está em dupla, numa palestra litoro-musical. Mas e aí as pessoas podem, ao longo dessa dissertação, desse encontro, falar do seu encontro pessoal com Jesus. E talvez tenha sido isso que me veio no dia, sabe? Porque eu fico pensando de quantos encontros nós tivemos com Jesus. Porque nós vivemos uma vida. Eu creio que, como numa série, a gente tem vários episódios, ou seja, é uma vida, como Haroldo Dutra sempre nos diz, é uma vida com várias vindas e idas, né? E cada uma dessas vindas a gente tem uma expectativa de um encontro diferente com Jesus. De acordo com a minha vivência, com o meu entorno, o que eu acredito. Certamente que eu já vim já vim como católico, já vim como protestante, já vim como ateu, já vim como revolucionário. Cara, você sabe um negócio interessante você falando encontro com Jesus, né? Porque eu já até comentei com vocês que a minha família, assim, eu fui criado no meio protestante, minha mãe era protestante, e a gente passou por várias igrejas protestantes também. Tinha um tio que era espírita. Então a gente vivia no meio bastante religioso, assim, né? E sabe quando a gente fala assim, encontro com Jesus, sempre me vem a imagem. Eu tento imaginar a imagem de um ser humano, né? A imagem de um ser, né? O Jesus, aquele cabelo grande, comprido, né? Aquela roupa, aquela veste branca e tal, né? Não sei, porque essa imagem vem na cabeça de todo mundo. Encontrar essa figura, é isso que a gente tá falando, Eu acho que vem, porque a gente faz uma diferenciação. O espírita não acredita que Jesus seja Deus. Deus é um. Deus é impensável. Como é que nós vamos definir Deus? Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Ele não é um ser. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. A gente inverte. A gente entende que ele é a nossa imagem e semelhança. Então, pensar no que seria Deus na imagem de Deus é muito difícil, porque, na verdade, ele é uma luz. Ele é um todo, né? Mas a gente Jesus não. Mas a gente quer sempre ter uma imagem na cabeça, né? Tanto que todo mundo cria uma escultura, uma imagem para poder adorar, né? Mas Jesus é diferente. Enxergar, não é? Isso que é interessante. Jesus, apesar de ser um espírito muito antigo, eles dizem que é um espírito em torno de 6 bilhões de anos. Ele participou, é co-criador do nosso planeta e o governador da Terra. 6 bilhões de anos? 6 bilhões de anos. Mas, Tina, é interessante a sua percepção, sabe por quê? Porque a questão, salvo engano, número 11 de O Livro dos Espíritos diz lá o seguinte: quando Kardec pergunta se a gente tem condição de compreender Deus, a resposta dos espíritos foi não, e a complementação foi mais interessante ainda, porque falta ali um sentido. Quais são os nossos sentidos? É o tato, a visão, a audição,
olfato, paladar. São os 5 sentidos. Os 5 sentidos é como a gente percebe o mundo exterior e traz para dentro de nós, certo? Então ele diz que falta um sentido. Ou seja, enquanto nós não tivermos esse sentido, a gente não vai conseguir compreender Deus. Por isso que você está tentando perceber, capturar Deus através de um dos seus sentidos, que é da visão. Da visão. Sim. Essa colocação é muito interessante. Mas isso não é todas as pessoas. Poxa, Mas Jesus é eu queria interessante. tanto ver Deus. E muita gente, eu acho que não acredita, o ateu, talvez, né? Não acredita em Deus porque ele não vê. Em função Ele da não vê nossa, com os olhos, né? em função da nossa imagem, né? imperfeição, a gente acaba tendo, às vezes, até necessidade de uma imagem, né? Como porque- acontece em algumas religiões. Mas com Jesus é fácil. Jesus é mais fácil. Jesus é mais fácil. Porque quando a gente fala, vamos fechar os nossos olhos, vamos imaginar Jesus, nós enviando para ele a nossa energia e recebendo a dele. A gente tem a imagem do que tenha sido Jesus enquanto encarnado. Temos, inclusive, desenhos muito próximos do que ele venha ter sido, inclusive pela questão do Santo Sudário, uma série de estudos do local onde ele nasceu, da questão, inclusive, hereditária, Maria, José e etc. Quer dizer, sabe-se de uma imagem muito semelhante de Jesus. E hoje nós temos uma facilidade, por exemplo, The Chosen nos traz uma imagem de um personagem que se veste, que se porta como Jesus. Aliás, eu acho muito legal aquilo, porque aquele Jesus é um Jesus feliz, alegre, né? Ele está sempre atendendo, sempre sorrindo, ele está nas suas ações de uma maneira agradável. A gente se fixou muito na imagem de Jesus na cruz, sofrendo, né? Exato, é. A gente se esqueceu de que ele trabalhou de forma, assim, é difícil até de descrever. Enquanto encarnado, faz ideia do que esse espírito, qual o criador da Terra, né, no Espírito A Caminho da Luz fala, no livro A Caminho da Luz nos fala da criação desse planeta, como ela foi feita através de encontro, de um encontro maravilhoso no céu, né, no sol, né? Então nós temos que pensar em Jesus enquanto Espírito, a grandeza desse Espírito, que fez um sacrifício danado para se encolher, para trazer aquele corpo físico de Jesus, para nos trazer a experiência do amor vivo. Então, quando a gente fala da gente imaginar o Jesus, é fácil, porque a gente pensa naquele Jesus, aquele cara cabeludo, de barba branca, um cara super bacana, né? Encontrando, curando as pessoas. Mas ainda assim, se as pessoas tiverem um pouco de curiosidade de saber um pouquinho mais de como é que seria, né, a aparência de Jesus, no livro Há 2000 anos, tem uma passagem que o Públio Lentulus, no cair da noite, ele se encontra com Jesus, né? E ele faz uma descrição, mais ou menos, de como é que era Jesus, né? Fisicamente falando, entendeu? Então, assim, quem tem essa curiosidade, de repente, fazendo a leitura do livro, se atém a esse detalhe lá, que ele vai encontrar mais ou menos o que ele descreve ali. Essa é uma parada muito louca, assim, na cabeça das pessoas, né? Assim, que a gente sempre imagina uma imagem, né? Tem que ter uma imagem física pra gente entender que Jesus é um ser, né? Tal qual a gente é. Porque se fosse uma imagem diferente, talvez a gente repudiava o Jesus, né? Eu não sei, cara, né? Porque todo mundo tem a ideia de que Jesus seja um cara branco, por exemplo. Sim. Né? Claro, o cara viveu no Oriente Médio, aquela região lá, né? Mas todo mundo tem essa ideia. Né? Mas como é que fica o pessoal negro, por exemplo, o africano? Sempre vai enxergar o Jesus como branco? Ou ele tem que enxergar Jesus de outra forma, né? Então, olha, e outra coisa, encontrar com Jesus, sempre eu vou encontrar com essa figura. Né? E no dia a dia nosso, como é que a gente consegue encontrar com Jesus nessa correria doida que a gente tá? Né? Tem tantas coisas assim. No livro A Cabana e o filme A Cabana, exatamente, né? Eles fazem uma brincadeira, uma analogia muito legal, que eles colocam inclusive Deus como uma negra, né? Maravilhosa, aquela atriz, né, espetacular. O Espírito Santo como oriental, um oriental, e o Jesus Cristo completamente diferente da imagem que nós fazemos dele, né? Mas acho isso que é legal, porque eu vou me encontrar com o meu Jesus. Sim. O meu Jesus pode ser diferente do de vocês, quer dizer, o meu encontro com ele é absolutamente particular e único, né? E essa imagem que eu posso guardar no meu coração pode ser diferente da imagem de qualquer um. A vantagem de eu me encontrar com Jesus é que eu faço com o meu Jesus que eu acho melhor. Ele para mim é muito especial, né? Sim. E eu tenho tido vários encontros com Jesus. É interessante porque muitas vezes você se coloca na vida em uma situação um pouco mais desafiadora e você compreende que Jesus é aquele amigo que te abraça, que te acolhe. Quando você se encontra com o seu ego um pouco mais inflado, Jesus vai ser aquele amigo que vai chegar e falar assim: baixa essa bolinha, bola, né? Então, cara, assim. ele pode ter várias, ele pode se colocar de várias, em várias posturas diante de nós. Essa é uma maneira que você tá vendo Jesus, né? Que legal. E assim, a gente, igual eu tava falando pra vocês, como eu vivi em outras situações também religiosas, né? Sim. E assim, né? Em algumas delas, assim, para você encontrar Jesus, você tem que ir num templo, você tem que ir na igreja. Jesus tá sempre lá,
né? E não em outro lugar. Então, assim, é um negócio que dá um nó na cabeça da gente. Eu não consigo encontrar Jesus fora da igreja. A gente não, na verdade, a religião ela nos restringe com relação à nossa espiritualidade, né? A nossa espiritualidade, à medida que a gente se desvincula um pouquinho da religião, ela se amplia, né? E eu acho que isso é que é legal. A gente pode encontrar Jesus fora da igreja. Kardec nos trouxe uma frase muito interessante, que diante daquela passagem de Barcelona, onde foram queimados vários livros espíritas, não só de Kardec, foram queimados inclusive livros de Arthur Conan Doyle, né? Livros espíritas em geral. E aí a Igreja Católica, de uma forma muito, vamos dizer, rude, ela se impôs aquela famosa frase, né, que é fora da igreja não há salvação, né? Kardec trouxe muito gentilmente uma nova opção para a gente verificar isso. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, eu não preciso de um lugar circunscrito para ser um homem de bem, para estar praticando boas ações. Eu não preciso nem de religião. Na verdade, eu não preciso crer em Deus para ter a cobertura dele. Eu tenho que ir no monte para ver Jesus. Não. Eu tenho que subir ao monte. E quanto mais alto for o monte, mais próximo estarei perto dele. Nos restringe um pouco. Por exemplo, quem mora em Brasília não tem grandes montes não perto. Não tem grandes montes, vai pro prédio. Na verdade, todas essas divisões, quem faz é o homem. É o homem, né? A gente que acaba separando por evangélico, no plano católico. espiritual, nós temos notícias maravilhosas que eles trabalham todos juntos, né? Então, na verdade, o livro que nos traz o nosso grande tratado filosófico, que a gente acredita que é o Livro dos Espíritos, ele foi escrito com a colaboração de vários espíritos de várias denominações. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós tivemos Frei Luís, nós tivemos Martim Lutero, Paulo, quer dizer, que trouxeram de várias denominações experiências diferentes. Sim. Estiveram enquanto encarnados em ocasiões, inclusive Emmanuel, que é Públio Lento, que depois veio como Padre Manuel de Nóbrega, ele trouxe várias dessas possibilidades para a gente analisar. Já esteve na Igreja Católica, já esteve enquanto senador romano, né? Então isso é legal demais, cara. Nós provavelmente já fomos tudo isso e um pouco mais. Agora, Altino, a sua pergunta originária, né? Então a resposta é: ele teve intuição, né, de trazer esse tema e foi muito interessante. Até é interessante a gente perceber uma coisa: quando a gente fala de seminário jovem, né, a gente precisa trazer um tema que seja adequado ao jovem, né? Então, por exemplo, eu cheguei a pensar em fazer um segundo seminário jovem, depois eu desisti e vou explicar por quê, né? Eu estava pensando em falar sobre sexualidade, né? Sobre drogas, quer dizer, temas mais atuais. São temas sensíveis, né? São sensíveis e do interesse do jovem. Necessários. Mas quando a gente vai para um seminário assim que envolve um público diferente, como foi de novembro do ano passado, que foi o segundo seminário, e esse que a gente vai fazer agora, você vê, olha como é que existe uma similaridade entre os temas, né? O Sermão da Montanha, né, com todas as bem-aventuranças, né? E agora o Encontro com Jesus. Então, legal, assim, sempre tem um tema um pouco mais com uma pegada mais dentro de uma concepção cristã, né? E para o jovem, a gente já pensa num tema que seja um pouco mais atual. Obviamente que a gente vai trazer a concepção cristã para aquele tema, mas a ideia é assim, a gente separa bem essa questão. Mas quando a gente fala em concepção cristã, nós estamos falando na visão espírita e também nós podemos falar na visão evangélica, que também é cristã. Sim. Tem uma visão cristã. Então, assim, se você pegar as duas visões, eu vou falar que o meu encontro com Jesus na visão protestante, na visão que a gente chama de evangélica, eu ter a salvação eterna, né? Então, tudo que eu faço, o meu encontro com Jesus é na salvação eterna, é pela fé, né? Se eu não estiver enganado, é por esse caminho. E quando eu falo encontro com Jesus na visão espírita, é a minha evolução moral, intelectual, não é? A minha evolução espiritual. Mas é interessante, cara, porque a gente fica procurando, talvez, divergências de maneira de verificar as coisas. Eu vejo muito mais similaridades em tudo, sabe? Por exemplo, não seria senão a mesma coisa eu ter a minha salvação ou a minha evolução? Eu não vou chegar para perto de Jesus? Eu não vou me aproximar dele à medida que eu fizer aquilo que eu acredito, né? Então, veja bem, eu acredito que as coisas são muito similares. São maneiras diferentes de ver quase que a mesma coisa. Nós também, todos os cristãos, somos espiritualistas, porque cremos numa vida fora da carne. Isso é que nos une, né? Então, a forma como eu vou viver depois daqui é que difere um pouco. Porque a gente, por exemplo, a gente não crê em céu e inferno como um espaço circunscrito. A gente crê que o céu e o inferno estão no nosso dia a dia. Eu me coloco em situações um pouco mais difíceis, talvez se aproxima do inferno, no meu dia, à medida que eu me explodo, que eu tenho uma atitude não muito bacana, à medida que eu me afasto das coisas de Jesus. A hora que eu estou numa ação do bem, que eu estou fazendo uma boa ação, que eu estou
cuidando de uma criança, que eu estou servindo a um idoso, eu estou me colocando numa situação de céu. Eu estou me elevando. Então, eu creio que, na verdade, nós temos visões diferentes para coisas muito similares. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente pontuar, veja bem, que as nossas concepções, elas trazem consequências, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente tem uma visão, né, de que existe um céu e um inferno, de que quando eu morrer, eu vou ficar dormindo um sono até que Jesus retorne e que separe o joio do trigo, etc., né, acaba tendo uma consequência na hora que a pessoa desencarna. Então, assim, se a pessoa tem uma crença forte nisso, pode ser que traga uma consequência dela desencarnar e, de fato, entrar no processo de sono. Sim. Há livros espíritas que retratam isso, né? Por Ou outro seja, lado, ela morre e quando ela estiver no plano espiritual, ela continua dormindo porque a crença dela é tão forte que ela não consegue acordar, isso? tem que conjugar duas coisas, a evolução moral da pessoa, né? E aquela crença muito forte. Então, assim, uma pessoa de uma evolução moral ainda não muito adiantada e que tem essa crença muito forte, ela acaba entrando num processo desse. Por isso que a gente costuma dizer que Kardec, ele propõe, né, como uma das maiores caridades que você possa fazer, é você levar essa divulgação desse conhecimento de que existe uma vida extrafísica, uma vida além da morte, que quando a gente deixa o corpo físico, quando a gente atravessa a porta do túmulo, a gente vai encontrar a verdadeira vida, né? Então, assim, essa concepção de que a gente vai chegar do outro lado, que a gente vai encontrar uma situação em que a gente vai dormir até que Jesus venha para separar todo mundo, é uma concepção, talvez, né, que nos leve a uma consequência. Aliás, todo pensamento leva uma consequência. Exatamente. Então, é importante pontuar isso. Mas pensamento, emoção e ação. A visão cristã, evangélica, e as pessoas têm isso na cabeça, que um dia elas vão encontrar frente a frente com Jesus. Sim. E vamos. Nós acreditamos também. Nós vamos morrer e eu tenho o céu e o inferno e eu vou encontrar Jesus, eu vou ver Jesus. Nós também acreditamos nisso, só que nós cremos nisso num tempo um pouco maior. Por quê? A nossa iluminação, todos nós estamos fadados à iluminação. Todos nós vamos evoluir. Queiramos ou não, o nosso objetivo é que nós estamos a caminho da luz, como está bem claro no livro de Emmanuel. Então, cedo ou tarde, querendo ou não, nós encontraremos na luz. E provavelmente, estando no momento mais evoluído, sendo seres de luz, lá na frente, depois de milhões de anos, provavelmente pode ser que a gente veja a imagem de Jesus, se aproxime dele realmente. Porque eu fico pensando o seguinte, cara, eu não tenho condição nem de ver o presidente, quanto mais Jesus. Mas certas limitações que a gente... Tantos milhares de espíritos que tem aquele lado lá. Mas é a gente mesmo que se impõe essas limitações. É interessante. Quando o Vladimir fala dessa questão do sono, no livro Missionários da Luz, inclusive, que deu origem a esse próximo, né, filme agora da série, que vai ser a parte 3 do Nosso Lar, né? Tem alguns capítulos que falam, inclusive, desses irmãos que se encontram nos hospitais, no plano espiritual, ainda em estado de sono, porque acreditavam nisso, e que são despertados em algum momento para a questão do entendimento do que seja a continuidade da vida. Não estamos postulando a propriedade pela verdade, não. Isso é o que nos é descrevido nos livros, nas obras de André Luiz, que é um estudioso que, aliás, ele, na verdade, em todos os livros daquela série, ele nunca se coloca como o mentor de um determinado trabalho. É Alexandre, é Aniceto, é Anacleto, vários deles, né, vão se colocar, e ele está naqueles encontros. Ele é um trabalhador como nós somos. Sim. Ele está numa situação melhor porque, como estudioso, veio como médico em uma das suas passagens, ou seja, traz no seu cabedal o conhecimento científico e técnico para poder traduzir aquilo que os espíritos fizeram. O médium, na verdade, ele também só faz isso. O médium, na verdade, ele não é um cara que ele traz exatamente o que o espírito fala, ele é um tradutor da ideia do espírito. Ele não é uma pessoa que vai ditar o que o espírito está falando. O espírito vai passar uma ideia e eu, de acordo com a minha possibilidade, eu vou traduzir aquilo e colocar uma mensagem, seja ela psicografada, seja ela psicofônica. Então, na verdade, o que a gente acredita é nisso. E André Luiz, através de Chico, nos trouxe essa série de... Um livro mais importante que unifica todo mundo, né, que acredita em Jesus Cristo, é a Bíblia. Sim. Que passagem na Bíblia, assim, que você acha que é espetacular, onde ocorreu o encontro com Jesus? Você pode dar de exemplo pra gente aí? Eu posso te dizer de alguns desses encontros, mas quando já que nós estamos falando da doutrina espírita, por exemplo, eu gostaria de citar, e ele vai ser trazido aqui por um dos palestrantes, que é o famoso encontro com Nicodemos, que era um homem da lei, um homem de uma instrução elevada, e ele indaga Jesus exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão do nascer de novo. Então, tenho certeza que esse palestrante vai trazer de uma maneira muito especial exatamente essa forma que a gente tem de ver
como Jesus disse da possibilidade da reencarnação. Então, essa questão do nascer de novo tem várias interpretações, né? Na visão espírita é você nascer e reencarnar novamente. Na visão evangélica, se não me engano, é você, moralmente, você se rever as suas atitudes e andar no caminho ali que Jesus escreveu, ou os apóstolos escreveram na Bíblia, né? Através das revelações de Jesus. Então, assim, há uma diferenciação entre o que é nascer de novo, né? Entre a visão espírita e a visão protestante, evangélica e católica também, né? Com relação ao nascer de novo. A religião evangélica e católica, eles acreditam na ressurreição, né? Ou seja, é por isso que eles acreditam que eles vão, de repente, morrer, né? Perder esse corpo aqui, vão ficar num sono até que haja um momento da ressuscitação. E voltar no mesmo corpo. Exatamente, foi o que Jesus, assim, na interpretação dele, né? Que aconteceu quando ele apareceu para Maria Madalena, né? A primeira aparição dele foi para ela, e ele apareceu ali como se estivesse em carne e osso. Mas, na verdade, a gente, na nossa visão, foi uma visão mediúnica, né? Vamos dizer assim. Ele estava naquele momento ali em espírito, né? Mas só que ele apareceu, ele conseguiu, através do processo mediúnico, aparecer para Maria Madalena. Então, assim, para mim, eu acredito muito que eles têm essa visão, né? Olha a gente já separando eles, a gente, né? Na verdade, a gente acaba fazendo isso. Em tudo quanto é lugar, a gente põe uma cisão. Você separa o espírita, católico, evangélico, existe um problema. Quando a gente acha que existe uma cisão na vida, quando eu vou morrer, eu vou deixar de existir. Sim. É um problema, então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas olha que legal. Quando a gente necessita de respostas, e normalmente quem procura uma casa religiosa de forma geral, vai por uma questão da dor. Normalmente não se vai por amor. Eu não passo na porta de uma igreja evangélica e falo, meu Deus, que lindo, que luz maravilhosa, eu vou entrar por causa disso. Não, eu tenho uma determinada dor, eu estou em busca de alguma resposta. Assim na casa espírita. Eu vou te dizer que 70% hoje das pessoas que frequentam a nossa casa, seja para assistência material, cestas básicas, enxovais, uma série de outras coisas que a gente procura oferecer em termos materiais, seja para as questões do luto, do conforto, do acolhimento, tanto o atendimento fraterno, quanto as sessões do Ágape, que é um grupo que a gente tem de apoio em lutados, 70% das pessoas que vêm não são espíritas. Da mesma forma, nos nossos eventos da Carta Consoladora, que são psicografias, cartas recebidas de entes queridos do além. 70% ou mais são de pessoas que não são espíritas, que vêm em busca de quê? De respostas para suas dúvidas, para suas perguntas, para sua saudade, para os sentimentos que ele tem e não consegue resolver. Então, na verdade, o que nos une é muito maior do que o que nos separa, né? Quando a gente precisa de respostas, que bom que eu posso procurar uma igreja católica, uma igreja protestante. Viva um louvor gostoso. Ontem eu recebi um louvor maravilhoso em casa na hora que eu precisava. Abri do Neemias, eu queria agradecer a ele, que ele me manda todo dia uma mensagem evangélica com um louvor. Você não sabe o bem que esse louvor me fez. De vez em quando eu pego alguma coisa do padre Fábio de Mello, ouço, e aquilo me preenche o coração. Então, a gente tem que compreender que nós estamos todos na mesma caminhada, temos as mesmas dificuldades, né? Sofremos os mesmos males, somos afligidos por todos nós precisamos encontrar com Jesus. E todos nós precisamos encontrar com Jesus. Mas você sabe uma coisa que me intriga? É porque quando você... Eu não sou leitor assíduo da Bíblia, eu leio algumas coisas às vezes assim, né? E já li algumas coisas, principalmente Provérbios, que eu gostava muito de ler Provérbios, né? Lindo. E eu fico pensando assim, poxa, naquela época... Jesus aparecia para as pessoas em carne e osso. Deus falava com as pessoas ouviam, né, fisicamente, ou pelo menos é o que retrata na Bíblia. Hoje, para você ouvir Jesus, encontrar Jesus, cara, você tem que fazer um esforço muito grande. Como é que a gente consegue processar isso com a gente, para a gente poder ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus dentro da gente? Porque ele não fala com a gente para o ouvido escutar, né? Eu lembro que tem uma passagem na Bíblia, se não me engano, é do Saulo de Tarso, que ele perseguia ali os cristãos, né? Sim. Na época, os cristãos. E teve um momento lá que Jesus apareceu para ele e falou com ele, né? Por que ele me persegue? Um negócio assim, não é isso? Tem uma passagem assim. E ele parece que foi o único apóstolo que não conviveu com Jesus, né? Em carne. Não conheceu em carne, né? E ele então ele encontrou com Jesus em espírito. Esse é um encontro maravilhoso. Esse é um encontro do qual eu gostaria de falar um pouquinho. Porque Saulo, ou seja, Paulo, para nós é uma inspiração. Para nós espíritas, ele para nós é um retrato do que o espírita deve ser. A gente tem que compreender, encarar as nossas sombras, seja diante de um encontro espiritual direto com Jesus, como ele teve, ou dos nossos encontros diários com Jesus. Quando nós vamos nos aproximar de Jesus? Quando no momento de dor eu clamar aquele auxílio,
Quando no momento de amor, quando eu tratar bem uma criança, um idoso, eu estou me aproximando também dele. Ou seja, quando eu sentir a necessidade por gratidão ou por necessidade de um encontrá-lo, ele vai estar comigo. Eu tenho que crer realmente que Jesus, eu tenho meus momentos de intimidade com Jesus. Para isso eu tenho a facilidade que é uma prece, uma oração, uma reza, como eu queira chamar a oração, a possibilidade que eu tenho de me conectar através dessa questão energética, da força da oração. Eu posso me encontrar com ele através de uma ação que eu faça a um ente querido, uma pessoa que eu não conheço. Eu procuro uma pessoa que eu não conheço que está precisando de ajuda, eu me aproximo de Jesus naquele momento. Então eu tenho que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir as possibilidades que Jesus nos dá, né, Vlad? No fundo, Jesus nunca se apartou de nós. Nós é que nos apartamos dele de vez em quando. A parábola do filho pródigo, por exemplo, ela fala muito isso, né? De um jovem que sai e vive uma vida dissoluta, num determinado momento ele se arrepende e retorna, né? Na hora que ele retorna, o pai estava atento. Ele estava olhando. Aí quando ele vê o filho entrando, ele sai correndo e vai ao encontro do filho. Então assim, a gente vira as costas para o Cristo e se afasta, mas ele nunca se aparta de nós. Nós seremos sempre o filho pródigo. Nós somos os filhos pródigos. Muitas vezes nós nos encontramos com outro filho birrento, nós nos encontramos com o outro. Como a gente varia do pródigo para o birrento de uma hora para outra. Já notou? E nesses momentos é Jesus que se coloca para ser visto. Olha como é que nas nossas orações a gente assim... Jesus, eu quero que você me veja, eu quero que você me ouça, eu quero que você... Nada, nós é que temos que fazer o movimento contrário. Sim, Nós é que temos que vê-lo, senti-lo, ouvi-lo, né? A gente está sempre pedindo. Na igreja evangélica, e eu quero prestar aqui todo o meu carinho aos evangélicos, mesmo porque minha esposa e minha filha são protestantes. Meu genro é um cara de Deus demais, ele faz uns cultos lá em casa maravilhosos. Agradecer a eles que eles fazem louvores lindos. Eles têm um negócio muito legal que fala da intimidade com Jesus. Isso é muito legal. E eles têm essa proximidade com Jesus, eles têm o clamor de Jesus em todo esse momento. Então eu acho que a gente pode variar entre as várias vertentes e correntes do amor para encontrar Jesus. Jesus veio trazer uma única mensagem para nós: amem ao teu próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas, né? Ele reduziu os 10 mandamentos de Moisés em um com 2 partes, né? Legal demais, então. Esse tema, então, vai dar muito o que discutir lá, né? Eu sei que as passagens que tem na Bíblia são muitas passagens legais com relação ao encontro com Jesus. E a gente tentar buscar encontrar com Jesus, né, internamente, é um negócio, assim, que é um desafio pra gente no dia a dia, falando né? de Paulo, se a gente conseguisse agir como Paulo, né? Quando encontra com Jesus, mesmo não acreditando em Jesus, sendo talvez o principal perseguidor daqueles que falavam em nome de Jesus, ele falou: o que queres que eu te faça? Sim. Jesus fala: por que me persegues, Saulo, né? Ele não era Paulo até então. Sim. E ele fala: o que queres que eu faça? Olha que lindo, gente. Se colocou à disposição de Jesus e trabalhou durante muitos anos por Jesus. Foi o cara que mais andou, mais apanhou, né? E teve uma conexão maravilhosa com Jesus através de quem? De Estevão e de Abigail, que foram aqueles que estiveram muito próximos com ele, né? Exatamente. E a gente está esperando, né, que quando o palestrante vem trazer aqui o tema, ele vai se servir do encontro, por exemplo, de Saulo com Jesus, né, de Nicodemos com Jesus, de Maria Madalena com Jesus. No entanto, a ideia é que ele traga a própria experiência dele, do encontro dele com Jesus. Aliás, esse eu acho que foi o propósito original da intuição que o... Exatamente. Porque nós temos o nosso movimento, é interessante. Como o Vladimir muito bem disse, nós é que nos apartamos dele. Por exemplo, eu fui criado num berço católico por influência do meu pai, mas minha mãe já era espírita. Ela esperou um momento para nos apresentar o espiritismo. Eu acompanhei ela durante muitos anos enquanto jovem, amava o espiritismo, mas me apartei de Jesus, do espiritismo, durante 30 anos. Voltei a coisa de 15 anos, estou aqui no lar de Jesus, mas não foi Jesus que se afastou de mim. Você falou bem demais, meu amigo. Foi perfeito. A parábola do filho pródigo, ela traz muito ensinamento, né? A gente até acredita ali que, por exemplo, a gente fala muito do filho pródigo que tem os vícios materiais, vamos dizer assim, da matéria. No entanto, o filho mais velho da parábola, ele tem um papel extremamente importante para o nosso despertar. Exatamente. Ele tem os vícios do espírito, né, que são o egoísmo. Ele não quis receber o irmão, né? Então a gente acredita, inclusive, que o espiritismo a gente está numa fase de transição, e quando a gente ir avançando nessa fase de transição, quando a gente fizer a leitura da parábola do filho pródigo, a gente vai olhar menos para o filho pródigo, olhar mais para o filho mais velho, entendeu? Então é um processo de evolução até da compreensão, da maneira como a gente vai entender. Você sabe que ela é legal na doutrina espírita, que ela não nos pede a perfeição, não. Ela fala que o bom espírito é aquele que se utiliza de faz todo o esforço possível para conter as suas más tendências
e busca a sua evolução através da sua reforma moral, né, Vlad? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar suas más tendências. É uma máxima nossa lá, entendeu? Sim. Então, esse esforço que a gente faz em dominar as nossas más tendências é o meio que a gente encontra, né, pelo menos na visão do espírita, de se aproximar de Jesus, né? Então, quanto mais a gente uma forma de encontrar Jesus. É uma forma, assim, de acordo com a nossa interpretação. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, que talvez seja uma das mais citadas, Agostinho sugere, inclusive, que a gente faça o nosso apanhado diário de como a gente agiu, se as coisas que eu fiz me fizeram me aproximar de Jesus, se a forma como eu atendi alguém foi aquela que Jesus aprovaria de um ser vivente qualquer, né? Quer dizer, ele nos pede esse movimento de autoconhecimento, porque através do autoconhecimento eu vou rever as minhas sombras, vou encarar aquilo que eu tenho dificuldade e vou falar, não, preciso mudar isso. Ainda que eu não consiga fazer toda mudança nessa encarnação, vou me esforçar ao máximo para me tornar um ser melhor. E nessa passagem de Santo Agostinho é interessante que ele não nos propõe que a gente faça a comparação entre nós e o outro. E sim entre nós e nós próprios. Como é que eu fui, como é que eu era ontem, como é que eu estou hoje, como é que eu posso estar amanhã. O que você evoluiu ali, né? O que eu posso fazer para que amanhã eu esteja um pouco melhor. Né? É um processo de evolução. E no seminário, como é que vai rolar essa questão do encontro com Jesus? Vamos lá. Programação que o Vlad fez de uma maneira muito zelosa, nós vamos ter várias possibilidades de encontrar Jesus, seja através das artes, porque o Vlad gosta muito e faz muito bem essa questão, inclusive tá com os jovens, um grupo do Lar de Jesus que é muito bacana, que ele vai falar um pouquinho agora. Então ele mesclou aqui 4 peças teatrais, alguns encontros musicais com Jesus, findando com um show do Hércules Mota e 10 palestras, né, Vlad? Exatamente. Eu queria que você desse para nós uma destrinchada aí. Foi muito bem elaborado esse Então vou falar um pouquinho da programação, né? Aí na programação a gente tem essa sequência completa aqui, né? Então, abertura dos portões, vamos dizer assim, né? É a hora que a gente convida para as pessoas chegarem, para se acalmarem, para entrar na sintonia da Casa Espírita, né? Então seria às 18 horas da sexta-feira, né? Depois de 30 minutos a gente vai ter o Vander Reis e o Isaías, né? Fazendo lá voz e violão por 20 a 25, 30 minutos no máximo, até que na sequência a gente vai ter a abertura oficial do nosso seminário às 19 horas, né? Só uma coisa aqui. Desculpa te interromper. Tá ótimo, amigo. O local onde vai ser feito, né? Que é o Lar de Jesus, todo mundo sabe onde fica? Pois é, isso é interessante. Botar um localizador aqui, né? Acho que tem alguma referência para quem nunca foi? Acho que em Lagoa Santa, em função do que a gente tem trazido para as pessoas, não só em termos de doutrina espírita, mas de oferta de cursos e uma série de coisas, a gente tem um certo conhecimento da cidade. Mas você tem razão, vamos receber pessoas de fora, pessoas talvez de outras casas espíritas, que talvez não saibam exatamente onde é que é o Lar de Jesus. Tem alguma referência assim que você pode falar? Você fica perto da onde? Assim, que... a gente pode falar aqui que na Rua Bom Jesus 150, colocando GPS fica fácil de encontrar lá, né? Mas quando a gente chega na cidade, quem vem de Belo Horizonte, por exemplo, de Vespasiano, de Pedro Leopoldo, se fosse possível entrar no sinal, né, de trânsito ali, que a gente chama da Boca do Rancho, né? Sim. Entrando à esquerda, né? Teria que ir reto e na segunda direita já é a rua do Lar de Jesus. Então, assim, mas para chegar lá, como é a contramão, né? Nós teremos que seguir em frente, né? Talvez na bifurcação pegar a primeira direita ali, no posto de gasolina, né? Na rotatória, a gente segue em frente e entra na segunda à esquerda. Só para o pessoal colocar lá no GPS. Seja, lá. Bom Jesus 150. Rua Bom Jesus 150. Isso. Bairro Santos Dumont. Olha que endereço abençoado. Rua Bom Jesus, bairro Santos Dumont, Lagoa Santa e o Lar de Jesus. Pronto, essa é inesquecível. Mas eu queria fazer aqui um mapeamento bem ecumênico também. Vocês anotaram aí, vai rolar aqui, vai rolar o endereço aqui embaixo. Aqui, anota. Chegando aqui, em Lagoa Santa, você não vai errar. Que legal, você chegando em Lagoa Santa, segundo sinal que tem em Lagoa Santa, você vai virar à direita, fazer o contorno na igreja Nossa Senhora das Graças, pega o sinal, passa em frente à igreja Batista Nacional e aí vira à direita, você está no Lar de Jesus. Olha que legal, ecumênico. Legal. Passa na frente da igreja católica, igreja evangélica, primeira direita. Isso, vai rolar o endereço aqui embaixo também, nós vamos colocar aqui para vocês. Gente. Isso aí. Então nós vamos ter aqui na sequência da abertura o Ellerson Santos, que é um palestrante já tinha conhecido nosso, né? Ele vai falar sobre meu encontro com Jesus, Zaqueu, o cobrador de impostos, né? Quer falar um pouquinho dele? Nós temos tempo para falar um pouquinho de cada encontro? Tem tempo para todo mundo aqui. Um encontro com o Zaqueu é aquele muito famoso, que Zaqueu era um cara pequenininho, né? E ele subiu
numa árvore, Uma figueira, né? numa figueira, né? Na verdade, ele tem um nome técnico que eles utilizavam. Figueira. Bom. Agressiva. Vamos lá. Ele subiu lá para poder ver Jesus, né? E depois daquele encontro maravilhoso em que ele viu a palestra de Jesus naquele momento, Jesus falou: é hora que acabar, que Zaqueu, você que tá aí, ó, eu vou ceiar na sua casa, né? Vamos conversar um pouquinho. Exatamente. E foi maravilhoso, porque Zaqueu, apesar de ser um cobrador de impostos, era um cara do bem. E ele se utilizou depois daquele encontro, ele faz uma proposta para Jesus, né? Que eu vou devolver tudo que eu tiver dado de prejuízo a alguém em número múltiplo, multiplicado por algumas vezes o que eu fiz isso. E ele fez, assim, maravilhas depois daquele encontro com Jesus, né? Então, essa é uma passagem realmente muito emocionante. E nós temos uma música evangélica muito linda. Que chama Zaqueu. Que se chama Zaqueu, né? Que a gente pode trazer como esse exemplo aí, né? Certamente que será tocada pelo Wander lá, eu acho. E na doutrina espírita a gente acredita que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que inclusive dá nome, né? Exatamente. Para ser bem, ele foi a reencarnação do Zaqueu. Uma das encarnações. Uma das encarnações dele. Entendeu? Bezerra de Menezes, que é hoje um espírito tão impressionantemente evoluído que ele tinha a opção de não voltar mais à Terra enquanto encarnado, visto que ele já se encontra numa situação... No plano muito mais elevado. No plano muito mais elevado. Mas ele faz questão, ele diz que enquanto houver um sofredor na Terra, ele vai estar aqui auxiliando. Vários dos tratamentos espirituais do planeta são coordenados e capitaneados pelo Dr. Bezerra de Menezes. E na sequência nós vamos ter uma apresentação teatral da Companhia Espírita Labora, uma esquete que tem o nome Soldado, né? Tem por título Soldados. Eu não sei exatamente nada sobre essa esquete, nunca assisti, então vai ser uma surpresa para todo mundo. Mas é um encontro de um soldado com Jesus. Então até na arte a gente vai falar sobre um encontro com Jesus. Aí vamos ter um intervalo, vai ter um coffee break, aí na sequência nós vamos ter a palestra de Andrei Moreira, que é daqui de Lagoa Santa, Sim. né? Ele mora aqui em Lagoa Santa. Ele vai falar sobre o encontro com Jesus, Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Que justamente Saulo, às portas de Damasco, quando encontra com Jesus, Aí ele vai falar dessa passagem. ele vai falar dessa passagem. legal. Entendeu? Ele vai aprofundar. Muito bem escolhidos os encontros. É interessante que na sexta-feira vão ser esses dois encontros que são muito relevantes, né? O de Zaqueu e o de Paulo, que para nós, da doutrina espírita, nós temos um livro para nós, muito relevante, que é o Paulo Estevão, que a gente entende que seja talvez o romance que mais nos toque o coração, que exatamente trata dessa questão da nossa reforma íntima, né? E no sábado vão ser quatro encontros com mulheres e no domingo mais 4 encontros com homens. Então vai ser muito bem dividido, né? Andrei mora em Lagoa Santa, é um terapeuta também muito famoso, é escritor, psicógrafo de alguns livros dele mesmo, né? Então é um cara realmente que a gente tem muita alegria em estar trazendo conosco. É um palestrante do Lar de Jesus também, né, Vlad? Exatamente. E ele vai participar no final aqui junto com o Alisson Santos do tradicional painel de perguntas. Então a gente termina, né, esse primeiro dia com esse painel de perguntas. Joia. Eu queria só frisar ao pessoal o seguinte, que o Lar de Jesus, para quem conhece o Lar de Jesus, a nossa estrutura para receber pessoas, apesar de nós termos tido esse ano 3 eventos com em torno de 400 pessoas, que foi as 2 cartas, psicografia, né? As Cartas 2 consoladoras, e mais a festa junina, nossa estrutura para receber pessoas sentadas ela é relativamente pequena. A gente pode receber em torno de 100 pessoas. Estamos colocando um esquema de tendas lá em torno de 130 metros quadrados, com sistema de refrigeração, com banheiros químicos para poder dar suporte, e uma série de outras coisas, uma decoração bem legal, para que a gente possa receber do lado de fora em torno de 250 pessoas, mais o nosso salão que fica ali também para ser projetada as palestras lá, né, Vlad? Então nós estamos criando uma estrutura em torno de 300 a 350 pessoas, para as pessoas estarem bem confortáveis lá. Então, por isso que seria interessante as pessoas se ligarem, né, para chegar um pouquinho mais cedo, para ficar um pouco mais confortável. Né? Escolher seu lugar. Então, no segundo dia, a gente vai começar aqui às 13 horas, né, a abertura de portões, que a gente convida para que as pessoas cheguem às 13 horas para começar a se harmonizar, porque às 13h30 a gente vai ter a nossa banda de jovens da Mocidade Espírita, né, do Lar de Jesus, e a banda Alma Encanto. Eles vão fazer também uma harmonização de 30 minutos. Às 14 horas nós temos a prece e a abertura oficial do segundo dia do evento, né. Para, na sequência, a gente ter a primeira palestra, vai ser a Corina Metz no lugar da... Exatamente. Nós tivemos uma mudança de última hora, era Joselma, né?
Joselma. Era Joselma Coelho, ela não pôde vir no evento, então vai ser a Corina Metz, que é a esposa do Maurício, que é uma tarefeira da casa, uma pessoa muito especial. Vai estar conosco fazendo um encontro com Maria de Madalena, não é isso? E a palestra dela, gente, é uma palestra assim, muito interessante. É uma pessoa de uma fala muito simples, né? Mas assim, com muita profundidade. Então, eu acredito que essa palestra que vai emocionar muito. E ela é a prata da casa, né? Vamos dizer assim. E ela ficou muito emocionada porque ao receber a notícia de que a gente... Joselma não viria, a gente ficou na expectativa de quem a gente convidaria. Diante de algumas possibilidades, a Corina entrou no Lar de Jesus na hora. Eu falei: Corina, você tá sabendo que você vai fazer a palestra? Fiz uma brincadeira para ver se colava. Conhece o Se Colar Colou? E aí ela aceitou prontamente, porque ela vai estar entrando de férias no próximo dia 2. Olha que legal. E aí, quando eu falei que a possibilidade de fazer o encontro com Maria Madalena, ela falou assim que foi a primeira palestra espírita que ela viu lá em Guarapari, quando ela adentrou a primeira vez numa casa espírita, em uma situação de necessidade, em busca de um consolo. O palestrante falou sobre o encontro com Maria Madalena, sobre Maria Madalena, que no livro Boa Nova tem uma passagem muito bonita, muito interessante. E ela certamente se emocionou muito e falou: não, acaso eu fui convidado para esse tema. Olha que interessante. E não foi só o acaso, não, né? Com certeza. E Maria Madalena para nós também é exemplo. De Paulo para nós é muito importante, porque a gente compreende que há a condição de a gente, em uma encarnação, fazer uma mudança muito significativa na nossa questão moral, né? Maria Madalena, como todo mundo sabe, era uma pessoa de costumes diferentes das mulheres da época. Ela era uma mulher muito, muito estudada, ela tinha uma condição intelectual um pouco maior, mas ela tinha uma vivência física ligada às coisas da carne. Depois do encontro com Jesus, ela foi uma trabalhadora maravilhosa, né? Teve um final de vida com os leprosos maravilhoso, e assim... é uma experiência maravilhosa a gente falar sobre ela, né? É um ensinamento fantástico mesmo. Sim. Aí na sequência nós vamos ter de novo, né, a Companhia Espírita Laboro. No primeiro dia vai ser uma dupla fazendo a esquete Soldado. No segundo dia, Emaús, né? Vai ser o tema da esquete. Também não sei absolutamente nada, mas sei também que é um outro encontro com Jesus. É a passagem. Todas as 3 esquetes que a Companhia Espírita Laboro vai fazer são encontros com Jesus. Que bacana. Impressionante como a coisa foi, né? Se encaixando, né? Aí na sequência vai ter a palestra Litro Musical, Vitor Hugo Menino, né? E Pedro Resgala. Legal demais. Os dois são jovens, né? Hoje, inclusive, eu vi um anúncio que eles estão numa cidade fazendo uma jornada espírita, os dois juntos. São 4 os participantes, eles estão os dois numa determinada cidade hoje. Achei muito bacana, por coincidência a gente veio falar do encontro e eu vi que eles estão juntos. Eles estiveram juntos conosco no primeiro seminário de Lagoa Santa, que foi no Dr. Lund. E eles são muito amigos, se encaixam muito. E o Pedro Resgado é um cara mais ligado, apesar de ser um bom palestrante, mais ligado à música. E o Vitor Hugo Menino é um palestrante espírita bem famoso, né? Jovem, famoso. E os dois fazem um trabalho muito bacana, que vai ser muito legal. Vai ser com quem o encontro com? Pois é no encontro com Jesus, Mulher Samaritana. Nossa, essa passagem maravilhosa. Né? Então você vê que nesse segundo dia foi Maria Madalena, agora Mulher Samaritana. E na sequência, depois do intervalo, né, vamos ter palestra com Jefferson Vasques, Meu Encontro com Jesus, Jona de Cusa. Jefferson Vasques, o bacana é porque ele já está conosco desde o primeiro seminário. Ou seja, a 4ª vinda dele a Lagoa Santa conosco, né? No seminário jovem ele teve conosco em 2 palestras. É um cara espetacular, um ser humano maravilhoso, é um terapeuta muito estudioso e vai trazer essa palestra para nós. Eu tenho certeza que nós vamos nos emocionar muito, né? É muito interessante que quando a gente foi montar o primeiro seminário Jovem Espírita, que foi em julho agora, né? Sim. Os jovens que estavam na comissão, a primeira pessoa que eles pediram para convidar foi o Jefferson Vasques. Assim é porque o Jefferson, senão ele tem uma linguagem muito... porque ele fala a linguagem jovem, né? Ele fala uma linguagem muito jovem. Então a gente quer ele e tal, fizeram questão, a gente convidou, ele aceitou na hora. E olha que legal, no Lar de Jesus nós vamos ter uma estrutura de livraria com 2 espaços. O espaço do Lar de Jesus que vai vender livros espíritas novos e usados, e vai ter um espaço para uma livraria infantil, né? Com jogos infantis. Jogos infantis. E nós temos aqui, desses palestrantes, eu acredito que eu vou conferir, 6 ou 7 são escritores. O Jefferson Vasques vai trazer livro novo, inclusive, para nós. No primeiro dia, tanto o Andrei quanto o Ellison vão trazer livros para ser autografados e vendidos lá. E a gente vai ter essa banca para venda dos livros, inclusive dos palestrantes. Bacana. Legal, né? Bacana. Aí na sequência aqui nós vamos ter uma apresentação musical, que é a apresentação do coral Vozes de Luz, que é o coral da Uneus. Coral da Uneus. Muito bonito coral. Coral fantástico mesmo. Já vi. Não é legal? Muito. Vários dos participantes são lá da SEBEM, do Bezerra de Menezes, e eles, eu não sei se continuam, mas eles fazem lá os ensaios deles lá no GESCAL, que é um grupo, muito legal. Lindo esse coral. Lindo mesmo.
Aí depois, na sequência, vai ter a palestra do Gustavo Ramalho, que ele vai falar sobre meu encontro com Jesus, Maria de Betânia. Legal. Maria, irmã de Marta, né? Aquelas duas irmãs e irmãs de Lázaro, né? Exatamente. É muito linda essa passagem. É quando Marta tá ali, aquela mulher que quer fazer tudo, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo, como mulher consegue fazer, né? A mulher consegue cozinhar e passar um pano e cuidar do menino. E Maria, de fazer a metade. Maria não, Maria queria ficar com a melhor parte, queria escutar Jesus, queria ter o aprendizado. Isso é muito lindo, essa passagem. Vai falar de Maria, mas certamente vai falar de Marta também, né? E aqui a gente tem uma diferença em relação aos outros seminários, né? Sim. Porque aqui a gente vai fazer, depois dessa quarta palestra, um painel de perguntas com tempo muito controlado. Por quê? Porque a experiência que nós tivemos nos outros seminários, a gente deixou o painel de perguntas para o final, como vai ser no primeiro dia, só que ele se estendeu demais, né? Sim. Para esse seminário agora, tanto na sexta-feira quanto nos outros dias, nós vamos fazer com o tempo bem contado ali. Nós vamos colocar regras um pouco mais restritas, né? Para esse painel de perguntas. Para que até a gente não tenha um descontrole com relação à programação, né? Porque na sequência aqui nós vamos ter uma apresentação musical de Hércules Mota. É uma síntese da discografia Fragmentos, Portal e Íntimo. São três, né? Três obras que ele tem. E esse Hércules Mota, eu acredito muito que ele vai acabar atraindo muita gente, porque onde ele vai, ele carrega muita gente. Cara, Ele é, assim, vale muito a pena. Quem está escutando, vai por conta de todo o seminário, em especial também para escutar essa música dele, então, que é muito boa. olha o painel de perguntas nesse dia. Nós vamos ter 5 palestrantes, são 4 palestras com 5 participantes. Vamos ter também, o Hércules Mota vai participar, então nós temos 6 integrantes nesse painel de perguntas. Nós vamos ter o Vitor Hugo Menino, o Pedro Resgala, Jefferson Vasques, Aloysio Silva e a audiência. Deixa eu entender aqui. Sem contar Quem que é de Lagoa Santa aqui, desses? a Lagoa Santa, Corina Metz. Corina Metz e o Andrei Moreira, que mora Andrei aqui. Moreira. Andrei Moreira escreveu livros aqui. Vai ter livros lá para ele vai ler. Vai levar também. Ah, bacana. E o Gustavo Ramalho vai fechar o última palestra de sábado. Vamos ter o painel de perguntas e depois o show, né? O show do Hércules Mota. Aí no dia seguinte, abertura dos portões às 9 horas. Vou até dar uma notícia aqui para o Jair. Eu vou ter que ir a serviço a São Paulo. No domingo. E a aeronáutica comprou às 7 horas e 20 minutos da manhã do domingo. Eu não vou conseguir participar desse último dia aqui do seminário. Vamos sentir a sua Então, falta. já aí você se vira nos 30. Mas aqui, Vou ter que ter olhos de Vlad no domingo. as equipes já estarão montadas, né? Vai dar tudo certo. Ele vai Aí, deixar tudo mastigado. então, abertura às 9 horas, harmonização do ambiente para a primeira etapa vai ser às 9h30. Vai ser de novo aqui o Vander Reis e Isaías, né? Eles vão fazer de novo, né? 20 a 25 minutos. Sim. A abertura oficial do terceiro dia do evento vai acontecer às 10 horas para 10h10, a Aloysio Silva. Ele fazer meu encontro com Jesus, Simão Pedro. Né? Maravilhoso. Aqui nesse dia, no domingo, nós vamos ter aí, se não me engano, 2 ou 3 apóstolos aí. Aloysio Silva vem do Espírito Santo. Ele é de Guarapari, ele tem um projeto que chama Café com Espiritismo, muito legal. E vai pela primeira vez. Quem o convidou foi o Vaguinho Guimarães, esteve com ele num encontro em Barbacena. E ele vai estar conosco pela primeira vez. E o mais legal desse nosso seminário é porque vários dos palestrantes que vêm para nós aqui, eles vão estar no outro dia em Itabira. Então nós estamos fazendo uma casadinha com o pessoal de Itabira para que os palestrantes façam o maior proveito da viagem. Olha que legal. Vai Uma turma que vai palestrar aqui no sábado vai para lá no domingo e vice-versa. Sim. Então, gente, só corrigindo aqui, ó, o painel de perguntas, ele vai acontecer com a Corina Metz, que é Sim. a palestrante prata da casa, o Vitor Hugo Menino e Pedro Resgala, Isso. Jefferson Vasques, Gustavo Ramalho e o Hércules Mota. Exatamente. Tá? Eu acabei errando ali. Preocupa não. Isso aí, então, depois da palestra do Luiz Silva, que ele vai falar sobre Simão Pedro, e vai ter a palestra do Deninho Andrade, ele vai falar sobre Nicodemos, exatamente o primeiro Exatamente. É que nós vamos doutor da lei, né? E o legal é o seguinte, o Deninho Andrade, ele está vindo pela terceira vez conosco. Temos uma surpresa, o Deninho vem 2 vezes esse ano, 2 vezes em novembro. Ele vai vir em Curvelo no final do mês de novembro, então ele vai estar no aniversário da casa também. E o Deninho, não ao acaso, eu acho que quando a gente faz a nossa escolha ali, a gente não pensa essas coisas, mas o Deninho é um palestrante espírita que veio da Igreja Evangélica. Da Igreja Evangélica. Então é muito legal, ele vai nos trazer exatamente a experiência que ele traz do... Eu achei ele fantástico, a última palestra que eu vi dele. É muito legal. Ele é muito legal, ele tem um dom da fala, e né? um profundo Bacana conhecedor demais. do Evangelho, não só do Novo Testamento, como do Velho Testamento. Então acho que ele vai trazer para nós muito bem, vai nos entregar um projeto. Eu acho muito ele uma legal. pessoa extremamente carismática. É muito legal.
Eu sou muito fã da pessoa dele. Ele fica lá em casa, é difícil dormir, porque a gente fica conversando sobre o evangelho a noite toda. Sim. Aí na sequência nós vamos ter o almoço, né? Porque nesse dia, como vai começar cedo, vai terminar às 17h30, vai ter o horário do almoço. E no horário do almoço nós vamos ter uma execução ao piano da Jane Amaral Fonseca. Pessoa especial demais. Que é tia do Jair. É minha tia, mas é uma pianista maravilhosa. Maravilhosa. Mas ela tece comentários maravilhosos ao grupo musical que o Vlad coordena com muito carinho, com muito zelo. E ela disse que nós temos um pianista de 17 anos agora. Na verdade, ele tem 15. Ele 15? acabou de fazer 15. Meu pai do céu, com 15 anos, ela falou assim que ela não conhece pianistas com 30 anos com a habilidade daquele menino. E a capacidade auditiva dele, a facilidade. Ele tem uma capacidade assim de... Bacana. Com ouvido talvez quase Sensibilidade, absoluta. Ele consegue identificar as notas musicais com uma precisão impressionante. Aí depois do almoço, em que teremos a Jane Amaral ao piano, né, fazendo a ambientação do almoço, nós vamos ter uma palestra do Tiago Brito, no Encontro com Jesus, Judas Iscariotes. Esse aqui também vai ser bastante interessante. Vai ser muito legal. Para desmistificar muita coisa que acontece em relação... Exatamente. Vai trazer uma visão diferente do que seja esse encontro com Judas, né? Certamente que ele deve falar, inclusive, do cuidado que Jesus teve com Judas no pós-acontecido, né? E como o Tiago Brito é um cara extremamente agradável, espirituoso, nós vamos ter uma palestra que vai dar para sorrir um pouquinho. O Tiago ele tem tiradas maravilhosas. Ele tem um stand-up de comedy, stand-up espírita, né? Então nossa ideia, inclusive, inicial era fazer um stand-up, né? Mas ele vai trazer uma palestra Seria diferente. bacana, esse stand-up é bacana, viu? Bacana. Ele já trouxe para nós aqui, já tivemos stand-up com ele e com o Léo Ritter, que também é maravilhoso. Vamos trazer o Léo Ritter ainda esse ano, se Deus quiser. Aí depois tem a apresentação musical do Coral do Lar de Jesus, né? Sim. Tá lindo, gente. Tá lindo. Nosso coral não é por nada, tá bonito. Estão ensaiando muito agora. Muito na simplicidade, né? E atinge muito o nosso coração. Interessante demais. Depois vem a palestra do Álvaro Moderrai, que ele vai falar sobre Bartimeu, né? O Encontro com Jesus, Bartimeu. Aí na sequência vai ter um intervalo. Aí depois nós teremos o painel de perguntas no caso aqui agora, eu acabei fazendo uma inversão lá em cima, vou ter que voltar aqui mais. Aloysio Silva, Deninho Andrade, Tiago Brito e Álvaro Moderrai, né? E por fim, aqui nós vamos ter uma apresentação teatral da Companhia Espírita Laboro, que é a última sketch, né? E ela vai fazer o encerramento praticamente do seminário, que vai ser Histórias que Jesus Contou. Né? Que lindo, gente. E aí vai ser, pelo que eu estou entendendo, né? Vai ser o encontro com Jesus, sob o ponto de vista de Jesus em relação aos outros. Não mais de quem encontra com Jesus, mas Jesus em relação aos outros. Que legal. Legal. Vamos ver o que vai sair, né? Eu conheço muito pouco dessas peças aqui, mas foi mais ou menos o que eu entendi, né? A história que Jesus contou. Aí vai ter o encerramento do seminário às 17h30, né? A nossa mestre de cerimônia será a Leiliane Rodrigues, que é também prata da casa. Ela vai conduzir todo o trabalho, né? Vai conduzir o evento, né? Ela já esteve conosco no Seminário Jovem. Não sei se você esteve lá conosco. No Seminário Jovem eu fui. Não, né? Mas esse sua presença é VIP, tá? Eu vou separar um lugar especial pra você lá, tá? Eu vou ter que tirar um dia pra poder ir, cara, porque a agenda tá lotada também, mas eu espero ir, viu? Eu espero ir. A vantagem é o seguinte, eu cometi uma falha quando eu falei que nós vamos nos capacitar para receber em torno de 300 a 350 pessoas. Vai caber muito mais do que isso, porque na verdade os espíritos encarnados que virão, eles não precisam ocupar um lugar físico, né? Então a gente acredita que o público vai ser muito maior do que nós estamos imaginando, tá? Trazendo essa certeza que a gente tem da comunicabilidade entre os planos, né? A certeza que nós temos que aqueles que partem antes de nós, eles estão conosco constantemente, muito mais do que imaginamos, como diz aquela questão do livro. Muitas vezes eles nos conduzem, eles nos dirigem. Sim. Então a gente vai ter a presença de muitos entes queridos. Isso é que é o gostoso, senhor. Muitas vezes eu estou aqui clamando a presença, uma saudade do meu pai, eu quero conversar um pouquinho com ele. Basta que eu, antes do sono físico, eu peça a espiritualidade que, se for do meu merecimento e de condição de ambos, a gente possa se encontrar. Se a gente não tiver condição de conversar pela condição de um ou de outro, pelo menos trocar um olhar, alguma coisa que vai me acalentar bem. Deixa eu aproveitar e fazer um chamamento aqui para quem escutar. A gente coordena a área de infância e juventude. Eu queria convidar os jovens, né, para participar do nosso trabalho aos sábados, né? Começa às 15h15. A gente pede para o jovem chegar às 15 horas, né? E vai até... Nosso estudo, no mínimo, são 45 minutos, mas ele pode se estender até 1h15. Então, no máximo, até 16h30.
Por que eu estou fazendo esse chamamento aqui? Porque recentemente nós temos evangelização na casa infantil e nós perdemos 2 evangelizadoras, uma mudou para Belo Horizonte, né? Sim. E uma outra, por questões particulares, ela se afastou do trabalho. E uma terceira está para se afastar. Aí orações, pedindo muito. A gente acabou encontrando na mocidade jovens que acabaram sumindo. Essas 2 pessoas já saíram, né? Então, assim, os jovens acabam se envolvendo nesse trabalho. Então, a gente faz esse chamamento para os jovens para participar do nosso trabalho lá na casa, né? Os jovens espíritos da cidade e aqueles que não são espíritos que querem conhecer, né? A casa está aberta para todos. Os sábados à tarde no Lar de Jesus, que era um dia que a gente não tinha atividade lá à tarde, sabe? Estão sendo maravilhosos, porque o Vlad faz um trabalho muito cuidadoso com os jovens e tem uma interação, você e o Gu, muito legais com ele. Então, eu passo lá às vezes no sábado à tarde, tá uma energia maravilhosa. Eu tenho certeza que os jovens vão gostar muito. Além da questão dos estudos, além da questão da interação entre eles ali, a amizade que eles passam a... Lá no sábado à tarde acontecem estudos com os jovens? É estudo, exatamente. Eu coordeno esse estudo diretamente com os jovens, entendeu? E a gente agora tá, Jair, não sei se você tá sabendo... Jovem, né? Eles querem terminar o estudo e dali sair direto para jogar vôlei, queimada, no areião. Então já estou coordenando para... Aí vai acabar criando agora, mais integração. Presta atenção, que coisa maravilhosa. Além de ligar os jovens às questões artísticas, à música, essas coisas todas. Aliás, um dos ambientes do Lar de Jesus, que é uma das salas da evangelização infantil, foi pintada por uma das meninas, uma das jovens lá da mocidade. E agora está fazendo a interação através do esporte. E a gente tem um projeto de trazer um esporte para dentro do lar, né? É um projeto que a gente ainda tem de trazer Já me cobraram, viu, Jair? Os jovens já me cobraram. Que legal. É que eu tô precisando de tempo para dar essa coordenada. Já tem o esquema do tatame e já temos um instrutor para fazer uns jiu-jitsu lá com os que bacana, né? E a gente não tá criando nada. Nós estamos, como diz Lavoisier, na verdade, tudo se transforma, né? E só acrescentando que uma jovem pintou uma das salinhas, né? Na verdade, a gente pintou e ela fez toda a parte artística, né? Sim. E uma outra jovem, ela nos entregou um projeto de arquitetura, de design de interiores, que tá lindo. Eu vou fazer exatamente do jeito que está ali o projeto. Então, assim, a nossa salinha vai ficar completamente transformada por obra de um dos jovens, né? Então, a gente precisa dos jovens na casa para substituir no futuro, né? Sim. Nós que estamos na frente desse movimento. Nós tínhamos a nossa evangelização muito tímida. Nós tínhamos lá, às vezes, só 10 crianças. No total, em todas as faixas lá na casa. Tem dias da gente ter em torno de 30 crianças de 0 vamos dizer, de 2 a 14? Na verdade, 3 a 6, 7 a 10, 11 a 14, né? Sim. O jovem que quer participar dos estudos, como é que ele faz? Ele queria participar dos estudos? Bom, a primeira coisa... Ele nunca foi lá, cara. Como é que ele faz para poder entrar em contato? Como é que faz? Cara? Pois é, a porta aberta. Igualzinho no seminário, a porta está aberta. Eu posso também deixar meu número celular aqui, né, caso queiram, porque a ideia é que o jovem apareça a primeira vez para ele poder se integrar aos outros jovens, né? Então, ele costuma chegar o jovem que nunca foi lá e pede para participar, ou sempre é um jovem que de lá que está levando outro jovem para poder participar? Não, já apareceram jovens lá que não tem vínculo nenhum. Não tem vínculo nenhum, já vai pro... Acabaram ficando. Que legal, né? Então, como é que ele faz para poder entrar em contato com vocês? Vocês têm um e-mail, um zap, alguma coisa assim? Nas nossas redes sociais nós temos o Instagram do Lar de Jesus, que é o @lar.d.jesus, e temos o Instagram da Mocidade Espírita, né, Vlad? Se ele entrar no Instagram e mandar mensagem, vocês respondem na boa, né? Na hora, né? Então pronto. Inclusive o nosso Instagram ele é coordenado pelo Gustavo, né? Gustavo, @Mocidade Espírita Lar de Jesus. Mas muito legal, tá? Mandou mensagem lá, rapidão ele responde. Sim, e tem o telefone do Vlad, tem o seguinte, chega na casa no sábado, 15 horas? 15 horas. 15 horas, tenho certeza que vai sair de lá melhor do que entrou. Então, isso não tem dúvida nenhuma. Né? Porque além do estudo, tem, como eu tô falando, essa interação com os jovens, tem esse bate-bola que o Vlad faz ali com eles, que eles estão ficando assim, a transformação do cidadão enquanto um ente participando de projetos, né? Bacana, né? Eles não estão à margem, eles não estão lá só para ser evangelizados, são partícipes de um projeto, né, Vlad? Exatamente, e é interessante, porque quando a gente fala assim do ciclo de 3 a 6, né, de 7 a 10, de 11 a 14, nós temos, né, um ciclo de estudos que está mais ou menos pré-definido, vamos dizer assim, entendeu? Mas com jovem não, com jovem a gente procura perceber qual é a necessidade do jovem. Normalmente eles propõem o tema e a gente vai estudar de acordo com a necessidade deles, né? Então você não tem uma sequência de temas, não, né? Existe. Nós temos um livro que a gente segue uma sequência do Adeilson Salles, lá de São Paulo, presidente da Federação Espírita de São Paulo, né?
E a gente segue o livro dele, porque é um livro com temas direcionados aos jovens. Só que o que sim. acontece? A gente vai estudando. Chega um determinado momento que o jovem, a gente percebe, né? Aliás, o último curso que eu fiz de evangelização, quem estava ministrando esse curso, que é da família do Lúcio de Abreu, né? Sim. A Cláudia Abreu, ela falou assim, gente, para fazer um trabalho como esse aqui, a gente não tem que seguir meta e roteiro. A gente precisa estar atento às necessidades do que a gente está encontrando ali. É porque eu falo assim, chegou um jovem lá amanhã, quer participar do estudo, ele não viu os estudos anteriores. Sim. Ele fica Não perdido? Não fica perdido. Não fica perdido, né? São materiais independentes. São temas independentes. Né? A gente está num tema, por acaso, agora, que a gente já vai para a terceira semana, no mesmo tema, né? Que é família. Que é família, entendeu? Mas assim, normalmente é um tema por sábado. Agora, assim, na outra casa, onde eu coordenava um estudo também com jovens, né? Que é o Grupo Espírita Jesus Nazareno. Sim. Um jovem, ele pediu para fazer um tema que ele falou assim, eu tenho muita baixa autoestima. Aí ele pediu para falar sobre autoestima. Aí nós preparamos um estudo, esse tema, ele ficou... Eu costumo dizer 8 meses, porque eu lembro que alcançou 8 meses e a gente ainda não tinha saído dele, mas não sei exatamente quando terminou. Sim. Mas foi mais de 8 meses falando sobre autoestima. E esse menino, ele tinha uma baixa autoestima de fato. E isso contaminou os outros jovens em termos de interesse, né? Sim. Que a gente acabou, eles puxavam mais assunto, né? De modo que a gente ficou nesse tempo todo. E depois, muito depois, ele acabou participando do nosso encontro de jovens lá em Pedro Leopoldo, né? Que é a Comespel. E lá eu vi esse jovem de baixa autoestima rodeado de amigos ali, participando de todas as atividades, bom, participando né, da poesia, escrevendo, ele escreve muito bem, né? Ele declamando a poesia deve ser bom. Então aquela baixa autoestima Já ela foi superou, embora, né? Já era. Então, assim, legal, quando a gente né? faz essa terapia em grupo, aliás, o estudo com jovem, né? Com a criança é um pouquinho diferente, mas o estudo com jovem é praticamente uma terapia de grupo, né? A gente normalmente fica atento à necessidade do outro de falar. Sim. A gente procura fazer com que o jovem fale mais do que nós. Sim, tem que ser protagonista também, Tem né? que ser, É, exatamente. essa é a ideia. Bacana demais. Irmão, com relação ao tema, acho que nós esgotamos. Com Esgotamos, relação ao evento também, falamos tudo? Acho que sim, né? Acho que Creio que falou sim. tudo. Eu acredito que sim. Então, Se eu gente, puder só falar uma coisinha aqui, a gente tem uma proposta de trabalho com jovens, né? Para o próximo ano, eu não vou fazer o seminário, por quê? Porque a gente quer fazer 3 eventos dentro da Fazenda Vitória. Eu acho que já comentei com o Jair, né? Sim, já. A gente quer fazer uma apresentação litro musical, na verdade é um sarau, né? Vamos dizer assim, à noite, montando cenário, valorizando aquelas pessoas que estão ali, entendeu? E vai ser são 3 unidades da Fazenda Vitória, né? A gente quer Na fazer... verdade, são 4. A gente assiste a 3, né? Isso, a gente vai fazer nos primeiros 4 meses, um desses, aí depois no segundo quadrimestre, depois no terceiro quadrimestre. Então, assim, para os jovens que têm interesse em trabalhar com adictos, que têm interesse em trabalhar com poesia, que trabalhar com música, a gente vai começar esse trabalho logo no início de janeiro. Então, os jovens que estão escutando, que têm interesse em trabalhar nessa área, vem com a gente. legal demais. Só Né? prestar aqui um esclarecimento, porque a gente fala Fazenda Vitória, às vezes as pessoas não sabem que é uma comunidade terapêutica, é um centro de reabilitação para dependentes, que é aqui em Lagoa Santa, é dirigido pelo João Brito, Joãozinho, um cara muito legal, um projeto bem bacana. Hoje tem em torno de 300 homens internos e em torno de 60 mulheres. A gente faz trabalhos hoje semanais na Fazenda Feminina, porque a gente está indo lá 2 vezes por mês, com 2 trabalhos diferentes, e o Ítalo, que é um coordenador de um trabalho, também está fazendo evangélica lá com elas. E também na Fazenda Vitória Masculina, nós estamos assistindo a 2, uma voluntária e uma involuntária. Então a gente hoje tem uma parceria bem bacana com o Joãozinho. Não só em termos de assistência espiritual, mas assim, muita troca de assistência material. Ele tem alguma coisa sobrando lá, a gente troca, eu tenho que mando para ele. É tão legal a gente compreender que, na verdade, o trabalho é um só, né? Não só. Um só, na verdade, E nós aqui? todos temos alguma coisa a reabilitar na vida, sem né? dúvida. E a colaboração da área de infância e juventude vai tentar fazer sarau lá com eles. Olha Né? que bacana. Porque eu percebi uma coisa. Jair me convidou algumas vezes para ir lá falar um pouquinho para eles, né? Como eu gosto muito de poesia, eu resolvi declamar um poema, né? Da Amélia Rodrigues, e eu vi que eles se emocionaram muito. Então eu fico imaginando, se levar os jovens. Não que a gente queira tirar a emoção deles, assim, a gente quer ver eles chorando. Não, a gente quer tirar a emoção genuína deles, né? Porque, na verdade, quando a gente traz assuntos assim, com leveza, com jovem fazendo declamação, uma experiência muito interessante. Uma dessas vezes que eu fui lá, eu sugeri que as próprias internas Foi lindo, foi legal. fizesse as suas próprias poesias. Eu combinei com elas, aí no mês seguinte que eu fui, eu levei caderno, papel, tudo para eles, caneta, borracha. Aí perguntei quem queria, elas rodearam aqui, aí fui entregando para eles.
E elas entregaram, elas escreveram, estão comigo. Então, assim, nesse sarau, quando a gente entrar na parte de declamação de poesia e de poema, alguns textos serão das próprias internas, que já não estão lá. Algumas bacana, cara, talvez estejam, mas outras pode ser que passaram algumas, por lá. Pode ser que alguns estejam de retorno, porque infelizmente, assim como do lado de fora aqui, nós todos muitas vezes recaímos em alguma dificuldade que a gente tem. É necessário exatamente o que nós estamos falando, que é identificar qual é a nossa dificuldade e trabalhar em cima dela. Sim. Ter o máximo esforço possível em cima daquilo. Legal. Aqui, como é que as pessoas ficam sabendo desses projetos que vocês estão tocando, todas essas ideias, esses projetos? Como é que vocês divulgam isso no Instagram? No Instagram. No Instagram, então, se o jovem quiser saber lá, vamos lá, o que é que o pessoal tá bolando dessa vez de projeto, vou entrar no Instagram lá. E aí pode entrar em contato com vocês pelo Instagram para poder participar? No Instagram é bem informativo. Como é que é o meio de contato assim, oficial mais adequado para entrar em contato com vocês para participar desses projetos? Então, antes disso, o que acontece é o seguinte, alguns projetos ainda estão na mente. Na hora que eles se transformam, né, de fato, num projeto, aí vai para o Instagram. Vai para o Instagram. Sim. Então, assim, a gente não tem como. Esse projeto que eu tô falando aqui é a primeira vez, ainda não está no Instagram, entendeu? Então a gente primeiro constrói na cabeça, porque quando a gente começa a pensar, parece que as coisas vão convergindo para aquele objetivo, né? Então, assim, os jovens, já conversei com os jovens, eles estão animados por esse projeto, entendeu? Mas ainda não está no papel propriamente dito. Então, quando virar calendário, a gente manda para a Bárbara e a Bárbara publica no Instagram. Só como está no calendário. A Bárbara alimenta a nossa página, muito informativa. Hoje nós temos no Lar de Jesus 36 frentes de trabalho, de atendimento de alguma forma. Seja internamente ou externamente, porque nós também temos essa vertente de não ficar só no receptivo. Então nós fazemos esse movimento de visita a comunidades, a centros terapêuticos, a alguns asilos com o Dia da Beleza. Então hoje se a pessoa for, por exemplo, uma pessoa mexe com estética, ela quer prestar algum serviço à comunidade, nos procure, que nós temos um grupo chamado Dia da Beleza, que a gente visita asilos, visita comunidades terapêuticas como a Fazenda Vitória. Bacana demais. Eventualmente nós vamos no Rosa Leão, em Belo Horizonte, que é uma ocupação de terra, que a gente faz um trabalho bacana lá. Então nós temos essa possibilidade das pessoas estarem exercendo o fruto do conhecimento que ela tem, né? E do conhecimento que ela tem. Porque muitas vezes a pessoa não tem o tempo de estudar, mas eu quero ajudar de alguma forma. Vem conosco. Bacana demais. Nós queremos isso, trabalhar juntos. As portas estão abertas. Legal demais. Então, galera, fica de olho aí no Instagram, né? Depois vocês passam o Instagram, que eu vou colocar aqui, né? Legal. Vai aparecer na vinhetinha aqui, aí você já fica de olho aí e vai lá no Instagram, né? Para poder se inteirar do que acontece, né? E participar desses eventos, desses projetos. Se for do seu interesse, eu acho que vale a pena, né? Até para a pessoa se engrandecer, se crescer, evoluir espiritualmente, né? E a gente procura dar um feedback rápido. Se a pessoa mandar uma mensagem no Instagram, eu garanto que ela vai ser respondida no mesmo dia. Porque a aflição, muitas vezes, é uma necessidade, inclusive de um atendimento, de uma prece, de alguma coisa, às vezes é num momento de emergência, né? Então a gente procura estar toda hora ali no Instagram para responder as pessoas e marcar um atendimento fraterno. Bacana. Trazer um acolhimento à medida, no menor tempo possível. Legal, então é isso aí. Então vai lá no Instagram e você vai ver o Instagram aqui, né? Da galera aqui, ó. E aí você participa lá, né? Vai lá e contribui também, que é muito legal, né? Vai ter essa galera toda lá ajudando você. Ela é muito feliz. Né? E você ajudando muita gente também, tá certo? Então é isso aí, eu acho que a gente esgotou o nosso tema, né? Sim. A gente esgotou. E eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem vindo aqui, ter disponibilizado aqui, né, o seu tempo, a gente poder conhecer e aprender muito com vocês aqui também. Cada vez que vocês vêm aqui, eu aprendo um pouco mais. E também quem está vendo aí aprende também. E nós também aprendemos. A gente aprende muito, com certeza. Então, hoje não tem papelzinho, não? Claro que tem. E claro, como todo mundo sabe, não acabou, né? A gente vai passar tem aquelas cartinhas, né? Que eu sempre coloco para os meus convidados aqui. E não vai ser diferente agora, novamente com os dois aqui, tá certo? Então vamos lá, nas nossas cartinhas. Gente, de butuca, viu? Você vai seguir aí, bater o dedinho aí. Dá um joinha. Compartilhar, né? Compartilha. Para divulgar, né, nosso evento aí, divulgar também o Butuca. Compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook. Com seus amigos, com seus inimigos. Coloque um link lá, né, para todo mundo para poder participar. E uma coisa importante, né? Se inscreva no canal, por favor. Coloca lá, né? E faz um comentário também aí se você gostou ou não aí do vídeo, o que você pode sugerir também pra gente melhorar, tá certo? Mas se inscreva no canal, tá certo? E deixe o seu like também, é importante. Você vai ver várias vezes aí aparecendo, né? Se inscreva no canal, dê o like, tá certo? Tem que interagir, pessoal. Tem que interagir. Então vamos lá, eu vou rodar aqui as cartinhas, né? Que todo mundo já conhece aqui, algumas delas, né?
Tem tantas cartinhas aqui que tem gente que, assim, né? Tem cartinhas que nunca foram tiradas, né? Quem sabe eles vão tirar cartinhas novas agora, né? Vamos lá. Cada um tira 2 cartinhas, por favor, pra gente poder. Então. Tá aumentando, né? Era uma. Não, agora é 2. Agora são 2. Tirou já? 2? 2, vamos lá. Rapaz, é responsabilidade. Caramba. Vai lá, Jair. O que você faria se ganhasse 5 milhões de dólares? Ah, essa foi fácil demais. 5 milhões de dólares representa hoje em torno de 25, 26 milhões de reais. Rapaz, quando eu jogo na Mega Sena, e eu jogo, tá? Porque Chico Xavier julgava e falava assim, ó, meu pai deixou um prêmio, deixou um bilhete aqui pra mim, se eu ganhar, eu tenho alguns objetivos, sabe? Eu já tinha alguns objetivos, que era o projeto da creche e do asilo ligado ao Lar de Jesus. E agora nós estamos com um amigo que está com um projeto de um hospital em Lagoa Santa. Um hospital? Hospital espiritual em Lagoa Santa, com tratamentos médicos e espirituais. Ah, que legal, né? Então hoje eu já sei o que eu designaria para esses 5 milhões de dólares. Ah, já teria destino certo. Já teria destino certo. 3 projetos hoje eu designaria para isso. Ah, legal. Eu pagaria um pouquinho, eu ia pagar um bocado de conta, viu? Mas não é um volume muito alto. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje a gente pensa, interessante, né? E a gente não precisa fazer uma análise de vidas passadas, não. Faz a sua evolução, como Agostinho falou. O que eu era 5 anos atrás, há 10 anos, há 15 anos. As minhas necessidades há 5 anos eram outras. Sim. Hoje eu me encontro, enquanto espírito encarnado nesse momento, com 61 anos, com ambições, com vontade diferentes do que quando eu tinha 50, né? Com certeza. Então é muito legal. Hoje eu designaria esse dinheiro de uma forma diferente do que eu faria 10 anos atrás. Ah, bacana. Já é uma evolução, né? Isso aí. Olha, caíram 2 perguntas aqui extremamente difíceis de responder. Se estivesse preso por um crime que não cometeu e tivesse a oportunidade de fugir, o que eu faria, né? Bom, a gente tem que reconhecer a nossa condição humana, a nossa condição de imperfeição ou de perfeição relativa, né? E a gente tem que ser bastante sincero. Eu vejo, por exemplo, na figura de Paulo, quando ele foi preso, né? Ele se sentia o mais livre possível, porque foi um momento em que ninguém, enquanto ele estava do lado de fora, né? O mundo procurava muito ele e ele se sentia muito atribulado. Mas quando ele ficou preso, ele se sentia mais livre. Então, a partir daquele momento, ele começou a escrever mais cartas. Então, assim, eu não me coloco de jeito nenhum nessa condição e a resposta seria, se eu estivesse preso por um crime que eu não cometi, se eu tivesse a oportunidade de fugir, eu fugiria. Rapaz, a verdade não tem problema. Não tem problema. Mesmo a gente sendo espírita e sabendo que passamos por injustiças físicas, mas não há injustiça no plano de Deus. Então, pode ser que a gente esteja preso de uma forma injusta por alguma coisa que a gente não fez agora. Certamente nós fizemos no momento anterior. Mas nós temos que pensar no agora, nós estamos vivendo aqui. Você está dizendo que de qualquer forma ele tem culpa no cartório. Não, mas eu estou dizendo que eu faria a mesma coisa que ele, eu fugiria também. A gente tem que falar a verdade. Não, a questão é a seguinte, quando você está num processo de doença, né, e chega a oportunidade da cura, se você não procurar a cura, você não vai encontrar a cura. Exatamente. Então, se aparecer a oportunidade de deixar a prisão, eu, na minha condição de imperfeição, assim, do jeito que eu raciocínio hoje, eu fugiria. Né? Verdade. Sim. E a outra pergunta ainda é mais difícil ainda. Vai lá. Se durante um processo de seleção você fosse escolhido para uma vaga de emprego em vez de um grande amigo, detalhe, nesse processo, ao final só restaram vocês dois. E ele passa por grandes dificuldades financeiras. Aí pergunta, o que você faria? Você daria vaga para o amigo ou você persistiria? Porque só tem 2, eu sou o primeiro colocado, ele é o segundo. Eu faria algo para deixar de ser primeiro colocado para entrar na condição de segundo colocado, né? De novo, né? A gente precisa responder de acordo com as nossas condições, né? Com as nossas crenças. Às vezes as nossas crenças nos ajudam, mas a nossa condição humana, acho que ela acaba falando mais alto. Eu não cederia a vaga, eu permaneceria na vaga por uma questão de... Se aquilo ali está acontecendo é porque é um processo de retribuição, mas eu não deixaria de olhar pelo amigo, muito pelo contrário. Eu ia cada vez mais abraçar ele, procurar ajudar, né? Então, assim, eu não cederia vaga, porque se eu estou num processo desse, eu estaria mais ou menos na mesma condição dele, né? Vamos dizer assim. Se eu pensar com a minha cabeça hoje, que hoje eu estou na reserva, embora ainda esteja trabalhando, né? Porque eu sou militar já
aposentei, vamos dizer assim, né? Eu disse, não, hoje eu cederia, né? Sim. Mas assim, quando você está numa situação de prestar concurso, de buscar o primeiro emprego, os dois estão... Tá no mesmo, né? Mesmo nível, mesmo. Eu não cederia, mas assim, puxa vida, a hora que eu tiver junto aqui, assim, meu amigo, eu vou levar ele junto para poder, né? Então eu faria isso. Então essa resposta daqui. Eu tenho um segundo aqui bem interessante. Se tivesse que escolher entre apenas 3 profissões para o seu filho, ator, médico ou engenheiro, qual escolheria? Na verdade, eu não me sinto hoje em condição. Tenho 3 filhas no plano físico aqui, pessoas maravilhosas. Eu não me sinto em condição de escolher a profissão do meu filho. As minhas filhas, por exemplo, é ator, engenheiro ou sei lá qual. Médico. E você não tem nenhuma preferenciazinha? Poxa, vai pra esse lado aqui. Não, eu não poderia escolher. Eu não posso escolher, eu não posso ditar a felicidade de uma outra pessoa. Ainda mais. Mas você pode orientar, não pode, não? Não, eu acho que é o seguinte, presta atenção. Se eu oriento e a pessoa não está fazendo o que ela gosta, eu vou dizer por uma experiência que meu pai tinha. Sim. Meu pai formou em Direito e foi obrigado pelo pai a seguir essa profissão. E ele nunca gostou do Direito. Não, aí não foi uma orientação, foi uma obrigação. Né? Foi uma obrigação. Então é o seguinte, depois ele acabou indo trabalhar com o pai, trabalharam juntos e foi feliz, que ele gostava do empresariado, eu vou dizer. Sim. Mas criou uma frustração nele, porque ele foi obrigado a fazer a coisa. Minhas filhas escolheram o que elas acharam melhor. Eu não vou dizer, por exemplo, que quando uma filha minha parou de estudar um determinado curso, eu não me frustrei. Mas eu fiquei feliz porque a escolha dela era a escolha do coração dela. Eu acho que a gente não pode interferir nas escolhas profissionais dos nossos filhos. Nós podemos, por exemplo... se ela me fizer uma pergunta, fala assim, vamos lá, quais as qualidades dessa profissão e dessa profissão? O que você vai encontrar? Porque muitas vezes o que me fez passar uma situação de aperto é o que me fez crescer. E se eu não quiser que a minha filha passe pelo que eu passei, eu estou impedindo ela de crescer pelas suas pernas. É difícil. Mas eu não interfiro na vida da minha vida. Agora, no meu caso, aconteceu o contrário. A minha filha, ela quis fazer direito, né? E eu acho que um pouco influenciada pelo fato de eu ter feito direito. Sim. E eu fiz o contrário. Filha. Não vai por aí. Não vai por aí. Você adora química, você fez o Enem, você tem vaga na UFMG para química, etc. Faz aquilo. Procura biomedicina. Procura aquilo que você gosta, né? Sim. Resultado, a gente foi procurar faculdade de biomedicina, que ela queria fazer biomedicina. Ok, aí eu cheguei à conclusão que não seria interessante ela fazer na UFMG. Beleza, aí escolhemos a faculdade, escolhemos o curso, tudo bonitinho. Aí na semana seguinte, do nada, assim, pai, eu vou fazer direito. Assim, tá. E hoje em dia, resultado, ela tá formada, tá trabalhando já no escritório em Belo Horizonte, tá feliz da vida. É exatamente o que ela quer, ela não quer concurso, enfim. Como é que a gente consegue, né? A gente até, de alguma maneira, a gente opina, né? Mas a decisão, de fato, e a gente tem que apoiar a decisão, né? A decisão, de fato, tem que ser da pessoa, tem né? Que ser apoiada. Tem que ser apoiada, né? Você pode até orientar o que você fez, dar, né, o seu parecer, tudo. Eu sou muito a favor disso, que eu faço isso também. Né? Só que cada um segue o seu caminho, né? Agora, com relação, por exemplo, vamos falar. Nós falamos aqui de evangelização infantil e mocidade. Isso é um assunto que o pai deve interferir. O filho, se ele puder falar, meu filho vai para a evangelização. Ah, mas eu não quero, mas eu quero que você vá. Porque nessa hora vale a imposição, porque você sabe que a orientação, não digo orientação religiosa, a orientação para a vida. Os bons costumes, a questão da ética, da moral, do bom comportamento, que ao final é o que a gente quer passar para eles ali. Isso a gente sabe que é para o bem dele. Uma escolha profissional, acho que é uma coisa mais intuitiva, uma coisa mais do ser humano. Essa colocação de Jair foi muito importante, porque, de fato, até uma certa idade, eu, por exemplo, com minha filha, né, eu levei ela para o ciclo de evangelização desde o iniciozinho da vida dela. Chegou uma hora que ela não queria mais. Ela tinha, tipo, 15, 16 anos. Eu falei assim, você vai. Enquanto eu consegui, eu levei ela para casa de espírito. Chegou uma hora que eu falei assim, bom, agora você já tem as sementes plantadas, já não dá mais para forçar, né? Sim. Aí, a partir daquele momento, ela seguiu, ao ponto de falar para mim que ela não acreditava em Deus, que na existência de Deus e tal. Eu fiquei quieto, ok, a semente já está plantada. Você está se dizendo, não sei se existe essa palavra ateia, né? Ateu, você está se dizendo ateu, ok. Mas um certo dia ela me liga de Belo Horizonte, pai, tô querendo encontrar uma casa espírita, me indica alguma casa espírita aqui em Belo Horizonte? Ou seja, a semente da vontade, ela acaba despertando, né? Até a oportunidade de conhecer outro lado, né? E eu acho que vai fazer parte, de algum momento, o jovem, ele tem essa questão de indagar. Essa revolução momentânea ali, vai um pouco de hormonal também, fala, não vou concordar com isso agora não. Eu passei por essa fase até agnóstica, nessa fase de 20 e poucos anos, para depois me reencontrar com o espiritismo de novo. Mas eu acho que foi uma rebeldia momentânea. Agora sim, a experiência que eu tenho tido na coordenação do trabalho com jovens é a seguinte, alguns jovens, no início eles estavam indo forçados, mas forçado mesmo. Eu falei pro pai,
force e traga Deixa comigo aqui. para pelo menos ele ter a possibilidade de participar de um encontro de jovem lá em Pelo Leopoldo, né? Aí o pai seguiu essa orientação. Cara, hoje esse menino tá super integrado. Tô falando, não, que é besteira. Mas ele tá super integrado com os outros jovens. E todo fim de semana ele tá lá com a gente. Então, assim, Que maravilha. é interessante. Quando o jovem encontra o jovem, eles criam um vínculo entre eles, como, por exemplo, essa vontade de... Eles saem juntos, eles vão pra pizzaria juntos, a gente faz pizza lá em casa, a gente faz evento lá em casa, a gente ensaia lá em casa, né? A parte de música. E agora eles querem... Já montamos o grupo, a gente quer fazer jogar vôlei, jogar queimada e tal. Já até comprei as bolas, né? Pra gente fazer isso aí. Então, assim... Começa a criar um vínculo entre eles, eles próprios começam a se procurar. Então, assim, eles sentem necessidade de ir no sábado para um encontrar com o outro. Acaba sendo um ponto de encontro dele. Legal. Cada um tem a sua participação na vida das pessoas, dos filhos, aí. como quer, né? Isso aí. Conduzir. Tem pais que discordam desse pensamento. Sem de vocês, dúvida, sem né? dúvida. Isso aí. Tem E a gente gente respeita. tem gente, com certeza, adolescente. Nossa, mas esse pessoal é assim com os filhos dele, cara. É chato, cara, é chato, né? Mas muitas vezes a gente deixa de dar oportunidade pro filho por ser brando demais. Né? Às vezes eu tenho esse pensamento, né? Por ser brando demais e você deixa tudo aberto, às vezes você está tirando também a oportunidade deles conhecer uma outra realidade, né? Sim. Então, assim, tem os dois lados, né? Tem um lado que é chato de você querer impor uma coisa, mas tem outro lado que você está deixando de dar uma oportunidade para ele, porque intuitivamente ele está sendo imposto para uma realidade que ele não conhece, uma realidade do dia a dia, vamos falar assim, né? Das coisas daí de fora, né? Você abre a internet, está cheio de oportunidade aí que leva as pessoas para outros lados. Então, assim, o que é imposição, né? É um negócio assim que é para questionar também. Tem que buscar equilíbrio. Tem que buscar o equilíbrio, né? Das coisas. Tem que saber ceder, tem que saber a hora de impor. Exatamente. Tem equilíbrio. Legal demais. Então, acho que a gente finalizou o nosso papo aqui. Ô, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá certo? Por ter ficado com a gente aqui até esse momento. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, fazer o comentário aí. E deixa sugestões pra gente também. Eu vou deixar o e-mail aqui, né? Vai rolar pra gente aí a vinheta e o contato deles também, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus também e compartilhem aí para ajudar a divulgar o nosso seminário. Fiquem com Deus. Tudo de bom.